Ele acaba se tornando o garoto mais forte da aldeia e conquista todas as garotas. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Numa aldeia distante, uma mulher acaba de dar à luz um bebê quando o amanhecer se aproxima. A velha parteira descobre que o parto ainda não acabou porque a mulher tem outro bebê no seu ventre. Na verdade, a velha maluca contava com isso. Ela diz à mulher para aguentar as dores do parto e esperar um pouco mais porque ela não pode dar à luz antes de manhã. A sua assistente diz à velha que isso é impossível, mas ela torna-se embaixadora da Nike e diz "Just do it", porque ela quer que os gêmeos se tornem os que governam o mundo. Em poucos minutos, chega amanhã e nasce o segundo filho. Enquanto a casa se enche com os choros de 2 recém-nascidos, o pai fica em choque. Ele olha para os seus filhos, um deles com cabelo dourado como o dia, enquanto o outro tem cabelo preto como a noite. Ele sua muito e leva as mãos à cara, percebendo que a antiga profecia se cumpriu e que nasceram os filhos que separam o dia e a noite. 16 anos depois, o rapaz Yuru tornou-se um bom caçador e um excelente arqueiro. Ele sai sozinho na floresta e caça um pássaro desprevenido à distância antes de olhar para o céu e ver os rastros de fumo deixados pelos aviões, que são chamados de fartos de dragão na sua língua por alguma razão. Yuru logo volta para a aldeia e o seu amigo Danji está no portão à sua espera. Ele faz um escândalo assim que vê Yuru e pergunta como ele se atreve a sair para caçar sozinho novamente. Danji diz que Yuru deveria tê-lo levado caso acontecesse algum acidente na floresta, porque não haveria ninguém para o ajudar lá. Yuru diz-lhe para relaxar porque os seus 2 guardiões o protegerão. Danji vê de repente o pássaro pendurado na cela e esquece tudo que estava a falar antes, porque está mais interessado na carne. Ao entrarem na aldeia, todos cumprimentam Yuru, desde os agricultores ocupados das crianças ociosas. Ele cumprimenta-os de volta e depois vai à casa da avó maluca Yamaha, que o ajudou a nascer. A mãe de Danji também está lá a cortar lenha, e ele tenta esconder-se atrás do cavalo para evitar. Mas ela começa a gritar com ele para ser mais como seu melhor amigo, que é exatamente o que minha mãe faz. Entretanto, Yuru vai ter com Yamaha e pergunta se a sua irmã Asa está bem. Ela afirma, dizendo-lhe que Asa está a cumprir o seu dever perfeitamente. Yuru entra num edifício degradado e mal iluminado para encontrar a sua irmã Asa, que tem estado presa dentro de uma jaula. O rosto de Asa ilumina-se assim que vê o seu irmão, e Yuru começa a contar-lhe sobre o fazão que apanhou mais cedo. Asa começa a animá-lo, mas Yuru diz que queria apanhar um veado ou um javali porque não estão a ter chuva este ano. E a este ritmo, não haverá comida suficiente para alimentar todo. Mas assusta-se ao ouvir isto e pergunta a Yuru se ele irá para o mundo exterior em busca de trabalho se não houver comida suficiente. E ele grita-lhe imediatamente que não vai a lado nenhum. Ele lembra-lhe que trabalhou arduamente para se tornar um caçador habilidoso para que a aldeia se tornasse totalmente dependente dele, e então ninguém concordaria em deixá-lo sair. Ele diz a Asa que vai ficar na aldeia e protegê-la para sempre, e isso anima-a. Nesse momento, a mãe de Danji chega lá e diz a Yuru que o mercador Dera está aqui, e ele vai imediatamente vê-lo. Dera já está a negociar com os aldeões, dizendo-lhes que a economia lá fora está muito má desde que Hormuz fechou. E além disso, a Covid voltou no mundo exterior, então eles precisam de ervas medicinais mais do que qualquer outra coisa. Os aldeões ficam mais do que felizes em negociar com Dara em ervas, e ele tem alguns remédios para os mais velhos também. Yuru logo chega lá, e Dara cumprimenta-o perguntando se ele quer alguma coisa. Yuru responde nervosamente que não precisa de nada, mas Dara atira-lhe uma bola decorada porque sabia que Yuru pediria um presente para a Asa seguir. Assim que Dara sai, Yuru e Danji ajudam os agricultores a secar as suas colheitas, e Danji comenta que quer crescer e ir para fora da aldeia para trabalhar. Ele diz que as pessoas que saem raramente voltam para casa, então o mundo exterior deve ser um bom lugar. Mas Yuru não pensa como ele quer viver toda a sua vida na aldeia, e Danji diz que se ele está tão apegado a Assad, ele deveria levá-la com ele. Yuru grita-lhe que Asa tem um dever importante a cumprir na aldeia, por isso ela não pode sair. Danji fica irritado ao ouvir isto porque ouviu a mesma coisa toda sua vida. Ele diz que nunca viu uma, e que ela pode muito bem ser imaginária neste momento. Yuru responde que apenas pessoas muito especiais podem conhecer a sua irmã, e camponeses como Danji não são dignos. Danji está pronto para partir para a agressão com esta ofensa, quando de repente, ambos os rapazes ouvem os sons de aviões aproximarem-se da sua aldeia, os sons ficam cada vez mais próximos, deixando-os perplexos. E então de repente, alguém usa um poder estranho para soprar a cobertura florestal que esconde a sua aldeia do mundo exterior. No momento seguinte, helicópteros aproximam-se da aldeia, e todos ficam chocados porque nunca esperaram nada assim. As crianças ficam entusiasmadas ao ver os helicópteros e aviões, mas os adultos ficam horrorizados porque costumavam pensar que as coisas voadoras eram dragões e não pedaços de metal. De repente, soldados emboscam-os por trás e começam a matá-los sem piedade. E até Dara, que se virou para ver o que estava a acontecer, é atacado por trás. Os aldeões correm para a Yamaha para perguntar o que está a acontecer, e ela responde que alguém quebrou a barreira à volta da sua aldeia. Ela tem a certeza de que eles estão atrás de Yuru e diz aos aldeões para o trazerem a ela imediatamente. Entretanto, Yuru já se dirige para ela depois de encontrar os corpos mortos de aldeões espalhados por todo lado. Danji está em pânico como qualquer um ficaria ao ver cadáveres, mas Yuru verifica calmamente seus pescoços em busca de pulso e depois corre em direção à aldeia. Ele avista 2 soldados em cima das escadas, e antes que eles possam apontar suas armas para ele derruba um deles com seu arco e flecha. Ele derruba o segundo também, por pouco a tempo, fazendo com que ele erre o tiro em Danji por pouco. Ambos ficam chocados com a arma estranha que dispara projéteis destrutivos, mas Yuru diz que não tem tempo para se preocupar com isso. Eles nocauteiam os soldados e depois dirigem-se pro templo porque a mãe de Danji e a irmã de Yuru estão ambas lá. Yuru para Danji no portão da aldeia e começa a remover as pedras na base de uma estátua guardiã para revelar uma passagem secreta pro templo. Danji fica chocado ao vê-la, mas Yuru não está a aceitar perguntas agora porque quer chegar a Asa o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, os helicópteros largam uma pirralha loira chamada Gabi no chão e ela usa um poder estranho para morder e rasgar os seus alvos à distância. Os aldeões não têm ideia do que está a acontecer e tentam fugir, mas nada está muito longe para Gabi, que mata todos os adultos no local, mas poupa uma rapariga, dizendo-lhe que ela não morde criança. Assim que ela termina de eliminar todos os adultos na sua área, ela pega no seu telemóvel para dizer às forças terrestres para virem. Mas para sua surpresa, ninguém atende a sua chamada. Acontece que Dara é algo como um agente das forças especiais e ele já eliminou todos os soldados que o emboscaram. Ele limpa o sangue da sua faca e imediatamente tira o telemóvel para ligar ao seu parceiro Hana e dizer-lhe que a barreira à volta da aldeia foi quebrada. No entanto, ele não consegue contactá-la e percebe que as coisas são realmente sérias e que estão a lidar com o inimigo mais perigoso possível. Ao mesmo tempo, no templo, uma mulher com um tapa-olho arrasta o corpo inconsciente da avó Yamaha consigo quando se depara com a Sai na sua jaula. Ela fica muito irritada ao ver isto e usa o seu poder para estilhaçar a jaula, bem como a cabeça de Asa num único golpe destrutivo. Apenas um segundo depois, Yuru chega a correr lá e ele fica devastado ao ver a sua irmã deitada numa poça de sangue. Ele chama o nome dela e em vez dela, a mulher responde, dizendo a Yuru que a sua verdadeira irmã está aqui para buscar. Ela declara que matará todos, exceto Yuru, e ele entra em pânico, perguntando-se quem é esta mulher louca. Ele está furioso com ela por se dizer ser a sua irmã depois de matar Asa e tenta atirar-lhe. No entanto, a mulher reage rapidamente e liberta o seu poder por derrubar, abrindo um buraco no templo no processo. Ao mesmo tempo, Dara move-se pela aldeia, derrubando soldados com precisão milimétrica, enquanto mantém um olho nos helicópteros que cercam a aldeia. Ele logo chega a Gabi e vê que o seu poder de morder inimigos à distância é na verdade um fantasma assustador que é apenas uma mandíbula enorme com muitos olhos. Ele não fica realmente surpreso ao vê-lo e aponta para ele. Mas Gabi fica impressionada que o homem
homem consiga ver o seu espírito invocado. Ela ataca-o com o espírito da mandíbula, mas Dara desvia-se do seu ataque e dispara de volta. O espírito da mandíbula defende a sua mestra contra as balas. Então Dara muda sua estratégia e atira uma granada para Gabi. De volta ao templo, Yuru ainda está consciente e a mulher pede desculpa porque ela só queria quebrar a sua flecha, mas acabou por o magoar. Enquanto ele tenta levantar-se, a bola que ele comprou para Asaf cai das suas roupas e salta na direção dela, aterrando na poça de sangue. Felizmente ela salta do pé de Yamaha, trazendo-a de volta aos seus sentidos. E ela usa os seus poderes para invocar uma criatura assustadora do sangue de Asa para amarrar a mão da mulher. Ela grita para Dara levar Yuru e esconder-se no mundo real. E no momento seguinte, Dara está lá para cumprir o seu pedido. Ele agarra Yuru e foge enquanto Yamaha lhe diz para nunca deixar que essas pessoas encontrem o rapaz. Ao mesmo tempo, Danji está a cuidar da sua mãe ferida quando vê Yuru a ser levado como um saco de batatas pelo mercador. Dara leva-o pela passagem secreta e diz-lhe que vão descer as montanhas. Mas todo mundo de Yuru foi estilhaçado e ele não sabe o que fazer agora. Dara responde que explicará tudo assim que estiverem seguros. Mas assim que ele tenta arrastá-lo, os soldados que montam os helicópteros disparam contra eles. Dara percebe que não podem escapar assim, mas ele teme mais a mulher que diz ser Asa do que os helicópteros. De repente, Yuru começa a murmurar que a mulher matou Asa e todos os outros e que até feriu Yamaha. Ele pergunta por que ela fez tudo isso quando eles nunca lhe fizeram nada de mal. Mas Dara diz que há coisas mais importantes agora. Ele tira o seu pingente e diz a Yuru para o colocar no buraco entre as duas estátuas guardiãs. Yuru grita que não faz sentido nenhum, mas Dara diz-lhe para o fazer agora mesmo. Yuru não tem escolha senão obedecê-lo, mas quando ele chega ao buraco, ele encontra lixo depositado lá dentro. Dara diz-lhe para o limpar, plenamente ciente de que os franco-atiradores têm uma mira clara em Yuru. Mas ele também sabe que eles precisam de o capturar vivo. Yuru começa a esfregar o lixo para o limpar e depois coloca o pingente lá dentro. Assim que ele faz isso, Dara avança e bate com a cabeça dele no chão. Yuru grita com ele, perguntando para que raio serviu aquilo, mas algumas gotas do seu sangue caem no pingente de Jade e ele começa a brilhar. O franco-atirador aponta para Dara para o tirar de cena quando de repente as duas estátuas guardiãs começam a brilhar intensamente, cegando todo. No momento seguinte, os helicópteros perdem o equilíbrio ao serem atacados por dois poderosos espíritos selvagens. Yuru observa com admiração e medo enquanto os espíritos derrubam os helicópteros atirando-os para cima dele. Mas felizmente Dara salva-o dos escombros que caem. Enquanto a poeira enche o ar, Yuru ouve duas vozes. A voz masculina diz que o seu mestre desta vez é uma criança, mas ele parece que será fácil de se dar bem. A voz feminina responde que não importa a idade do seu mestre, eles são obrigados a obedecer às suas ordens. Assim que a poeira e a fumaça assentam, ele vê duas pessoas gigantes à sua frente. E Dara diz-lhe que neste mundo, entidades sobrenaturais ocorrem. As pessoas chamam de fantasmas, espíritos, monstros e muitas outras coisas, mas o seu verdadeiro nome é demônios, e o par que está à sua frente são seus demônios. Yuru lembra-se do passado, quando seu pai o levou pela primeira vez à passagem secreta por baixo das estátuas guardiãs. Ele disse-lhe que esta passagem foi feita há muito tempo pelo seu governante, quando esta aldeia era uma fortaleza. Ela ligava as duas estátuas guardiãs ao templo e o pai de Yuru disse-lhe para usar este caminho apenas quando fosse realmente necessário. No final do caminho, ele disse-lhe que as suas duas divindades guardiãs, chamadas esquerda e direita, estão sempre a vigiá-los, e no presente elas dizem-lhe o mesmo. O Og do cabelo vermelho é a direita, que diz a Yuru que eles sempre estiveram a vigiar, e o Og do cabelo branco esquerda diz-lhe que a partir de hoje ele é o seu mestre. Yuru fica pasmado ao ouvir isto, e ele pergunta se Dara bateu com a cabeça com muita força para o fazer ver coisas. A direita começa a mexer no cabelo de Yuru, dizendo que o Churão é o seu novo mestre, mas a esquerda diz-lhe para ter modos porque, embora Yuru possa ser uma criança que cresceu à frente deles, ele é o seu mestre. Dara também os cumprimenta, e os dois demônios reconhecem-no como um servo demônio. Wright diz que viram os pássaros de metal a incomodá-los, por isso derrubaram. Dara agradece e diz que precisam descer a montanha imediatamente porque gente perigosa está atrás deles, mas Wright responde que não é o mestre deles, então não pode mandar. Left diz que só obedecerão às ordens de Yuru e Dara explica que o mestre deles é um idiota que nem sabe o que está acontecendo. Nesse momento, Gabi chega e começa a falar sobre como os dois demônios parecem fortes. Dara fica chocado ao vê-la viva, mesmo tendo jogado uma granada nela, mas ela diz para ele não subestimar o poder de seus demônios. Ela dá uma olhada em Yuru e percebe que ele deve ser quem eles procuram. Ela diz que se ele é irmão, deveria vir com ela, e Yu-Ho fica furioso ao lembrar o que a autoproclamada Asa fez com a irmã e os aldeões. Ele pergunta furiosamente a Gabi se ela matou os aldeões e ela afirma com orgulho. Bem, Wright e Left sentem a raiva dele e querem entrar em ação depois de ficarem presos em pedras por séculos. Eles dizem a Yuru que vão bater em quem ele mandar, mas Yuru responde que eles são os deuses guardiões da aldeia, então ele não pode dar ordens a eles. Os dois demônios ficam surpresos ao ouvir isso, mas então Yuru diz que só pode fazer pedidos a ele. O primeiro pedido é encontrar os sobreviventes na aldeia e levá-los para um lugar seguro, enquanto seu segundo pedido é não tocar em Gabi de forma alguma porque ela é seu alvo. Ele tira uma flecha de sua aljava e a carrega, e Gabi começa a surtar mais do que quando uma granada foi jogada nela. Yuru diz aos seus demônios que, além disso, eles podem fazer o que quiserem. Ao mesmo tempo, Yamaha ainda está tentando segurar a proclamada Issa, mas ela joga contra a parede e amaldiçoa, jurando que nunca esquecerão a velha pelo que ela fez. Ela foge com isso e no caminho encontra Danji e sua mãe, mas ela já atingiu seu objetivo, então não se incomoda em matá-los. Enquanto isso, Wright fica animado ao ouvir que Yuru lhes deu carta branca, e ele corre direto para a aldeia. Gabi tenta mordê-lo com seus demônios de mandíbula, mas Wright é mais rápido, e ele passa pelas mandíbulas instantaneamente, antes de avisar a garota que seu parceiro é o mais feroz deles. No momento seguinte, a mamãe Left chuta o demônio da mandíbula com toda a sua força, jogando-o contra uma parede de rocha, e Yuru aproveita essa chance para atirar uma flecha na perna de Gabi. Ele carrega outra flecha, mas Gabi reage rapidamente, convocando o demônio da mandíbula para levá-la em segurança. Yuru decide segui-la com Left, e ao mesmo tempo Wright acorda a garota que está inconsciente no meio do massacre. Ela fica confusa quando sente algo tocando nela, e Wright lembra que pessoas comuns não podem vê-lo. Ele se torna visível para a garota e sorri o melhor que pode, dizendo a ela que está ali para salvá-la. No entanto, a garota desmaia ao vê-lo, e isso assombra o coração sensível de Wright. De qualquer forma, ele resgata todos os sobreviventes próximos e todos eles são crianças. Ele percebe que os atacantes não mostraram piedade com os adultos, mas não machucaram nenhuma criança, o que o confunde sobre sua crueldade. Ele sai da cabana e vê Asa, a que usa tapa-olho, correndo. Ele fica surpreso quando ela para ao vê-lo, mas ela imediatamente fica em pé de igualdade com ele e libera seu poder contra ele. Wright fica surpreso com isso, mas reage a tempo, soltando um rugido poderoso que sopra o ataque de Asa de volta para ela. Ela sobrevive ao ataque, enquanto Wright fala como um velho sobre como as crianças de hoje não têm modos. Asa foge. Wright fica desapontado com ela mais uma vez, mas então ele sente algo peculiar nela. Ao mesmo tempo, Gabi está em apuros, mesmo escondida dentro de uma casa e usando seus demônios para bloquear o portão. Ela se sente insegura porque a força bruta de Left é suficiente para rasgar a boca de seus demônios. O musculoso Mames desliza os dedos na boca e a força a abrir, dando a Yuju a chance de atirar outra flecha nos ombros de Gabi. Felizmente, Asa chega bem a tempo e usa seu poder para derrubar o prédio onde Gabi está presa. Yuru sobe nos escombros e mira nas garotas novamente, pedindo a Asa de tapa-olho que revele sua verdadeira identidade. Ela jura por sua mãe e pela mãe dele que é sua irmã de verdade, mas Yuru se recusa a acreditar nela. Ele diz que Asa não pode ser mais alta que ele porque é uma garota, e ela responde que o mundo exterior tem melhor
melhor nutrição, o que a ajudou a crescer tanto. Yuru acha que isso é apenas uma desculpa, mas nesse momento Wright chega e diz a ele que ele não deveria brigar com a família dele. Ele pode afirmar que o sangue de Asa cheira exatamente como o de Yuru, o que significa que são irmãos. Yuru surta ao ouvir isso e pergunta quem é a Asa que esteve no templo por todos esses anos. A verdadeira Asa responde que a garota é uma impostora criada pela vovó Yamaha para mantê-lo aqui. Ela revela que 10 anos atrás, seus pais a levaram e fugiram da aldeia há 10 anos, e Yamaha tinha medo que Yuru também fugisse. Então eles criaram uma facusa e esperavam que Yuru ficasse aqui sendo o irmão mais velho, gentil e carinhoso que ele é. Ao mesmo tempo, a falsa Asa se recupera milagrosamente de seus ferimentos e se torna algo desumano e ameaçador. De volta à entrada da aldeia, Yuru começa a hesitar depois de ouvir a história da verdadeira Asa quando Dara intervém. Ele pergunta a Asa por que ela não recua agora que encontrou o irmão. Yuru fica furioso com ele, mas Dara lembra que se ele continuar lutando contra Azada, a aldeia sofrerá muitos danos e os sobreviventes podem perder suas vidas. Yuru não pode deixar isso acontecer, então ele decide aceitar a sugestão de Dara. Ele diz a Asa que permitirá que ela vá embora com Gabi se ela prometer não machucar nenhum aldeão, e ela rapidamente aceita o acordo. Yuru e seus amigos fogem imediatamente enquanto Gabi ataca a Saei, dizendo a ela que elas não podem falhar em seu objetivo de capturar seu irmão. Asa responde que elas encontraram Yuru seguro, o que é o suficiente por enquanto. Além disso, ela quer tratar os ferimentos de Gabi primeiro. Gabi responde que seu irmão é realmente implacável e habilidoso e a Sea se orgulha dele. Ela de repente começa a chorar que seu irmão está vivo e Gabi a consola, quando de repente a barreira ao redor da aldeia começa a ser reparada pelos poderes de Yamaha. Ao mesmo tempo, 2 excursionistas estão sentados do lado de fora da fronteira da aldeia. Falando sobre os rumores de uma aldeia secreta nesta montanha, eles querem encontrar a aldeia que apenas os perdidos podem encontrar quando de repente Yuru e Dara passam correndo por eles, e eles ficam surpresos ao vê-los vestindo roupas do século XVI. Enquanto isso, Dara diz a Yuru que eles não podem mais ver a aldeia porque ela está escondida dentro da barreira novamente. Yuru pergunta se eles não podem voltar pra lá e Dara diz que podem voltar, mas não é sábio fazê-lo porque Asa já sabe sobre isso e ela pode facilmente quebrar a barreira. Ele diz que eles irão para o mundo moderno em vez disso e se misturarão à multidão, mas Yuru não sabe o que é este lugar chamado mundo moderno. Eles descem a montanha e logo chegam a uma estrada onde a parceira de Dara, Hana, está esperando por ele. Ela está furiosa porque ele nunca lhe disse que estava trazendo um casal de demônios com ele. Os 2 demônios ficam impressionados que Hana pode vê-los, mas Yuzo está curioso e confuso sobre a grande caixa azul onde ela guarda as coisas deles. Até os demônios têm a mesma pergunta e eles não ouvem nada do que qualquer um está dizendo que não esteja relacionado ao carro. Hana cumprimenta Yuru e diz que trabalha com Dara, e eles o levarão para um lugar seguro. Eles dizem a ele para entrar no carro, e ele começa o assunto porque não confia nessa coisa estranha. Dara tenta explicar a ele como a ciência permitiu que os humanos criassem veículos feitos de metal que os humanos podem dirigir. O rosto de Yuru diz que ele não entende nada. Então Hana entra no carro, liga e diz que há cavalos minúsculos dentro dessa belezinha e eles vão muito rápido. Yuru e seus demônios entendem e acreditam totalmente nessa explicação, e eles seguem para a civilização. Ao mesmo tempo, Asa e Gabi estão fora da barreira esperando por resgate. Logo, um cara chamado Jin chega com sua equipe médica. Ele pergunta a Gabi se ela está bem, e ela responde que levou um tiro no ombro e na perna, o que não é grande coisa porque ela está acostumada com a dor. Asa e Jin a julgam por tentar farmar hora enquanto está ferida. Jin pergunta se eles conheceram Yuru e Asa afirma. A equipe médica fica surpresa que nenhuma de suas unidades de patrulha o encontrou e deseja que tivessem mais helicópteros para ajudá-lo. Isso dá uma dor de cabeça a Jin porque eles perderam muitos soldados e 2 helicópteros hoje, e seu chefe não ficará feliz. Gabi diz que Yuru escapou com um cara de meia idade chamado Dara, e ouvir esse nome enfurece Jin porque eles são de famílias rivais. Ele amaldiçoa sua sorte por ter escolhido um dia em que um membro da família Tatara estava na aldeia e deseja que ele estivesse aqui para lidar com ele pessoalmente. Ao mesmo tempo, Dara explica tudo pra Hana, que acha que eles estão lidando com pessoas muito poderosas e trouxeram um exército com eles. Dara acredita que eles são da família Kaishmori porque são os únicos capazes disso, e eles certamente sabem seu nome e rosto agora. Ele decide mudar sua aparência e identidade e se mudar para um novo lugar. Nesse momento, os 2 guardiões sentem algo e batem na janela do carro para avisar Dara que demônios os estão seguindo. Dara e Hana entram em pânico, pensando que o inimigo já os encontrou, mas os guardiões dizem para eles relaxarem porque os demônios se aproximam deles são amigos. Logo, uma mulher vestida de branco e montada em um cavalo branco etéreo os alcança. Ela cumprimenta os 2 guardiões com um sorriso, dizendo que faz 400 anos desde a última vez que se encontraram. Os guardiões a cumprimentam e apresentam Yuru como seu novo mestre. A mulher fica feliz em vê-lo, mas quando ouve que Yuru é um dos filhos que dividem o dia e a noite, ela fica preocupada com o futuro dele. Ela pergunta aos guardiões o que eles farão agora. Eles respondem que planejam se esconder em uma aldeia distante. A mulher voa para longe com isso, desejando-lhe sorte e dizendo que estará esperando para ouvir suas histórias quando eles voltarem. Enquanto tudo isso acontecia, Dara e Hana ficaram de queixo caído de choque porque a mulher e seu cavalo não eram um par comum. Yuru pergunta a eles o que eram aquelas coisas e ambos gritam com ele para mostrar algum respeito. Eles dizem que o par de demônios é o Shurazama, um deus legítimo que está em uma escala diferente em comparação com demônios normais. Dara e Hana começam a rezar e agradecer sua sorte por terem visto um deus enquanto ainda estão vivos, mas os guardiões não ficam felizes em ouvir como os humanos discriminam diferentes tipos de demônios. Hana então diz a Yuru que existem diferentes tipos de demônios, variando de deuses a espíritos menores, e eles têm efeitos diferentes em seus mestres. À noite eles chegam a uma cidade e os olhos de Yuru se arregalam de choque ao ver tantas luzes minúsculas à distância. Hana pro carro em uma área de descanso e compra roupas novas para Yuru para que ele não pareça um ator de teatro fugitivo. Yuru fica surpreso ao ver uma camiseta pela primeira vez em sua vida, e então Dara chega com sandálias para ele. Yuru fica surpreso com seu novo visual, mas então sua atenção se volta para os itens de comida que Hana trouxe. Ele fica chocado ao ver arroz 100% puro sem adição de milhetos como recheio. E além disso, os bolinhos de arroz têm cobertura de algas marinhas, que é um item de luxo em sua aldeia. Ele surta, perguntando a Hana se ela é uma princesa ou algo assim para poder pagar por isso, e Dara diz a ele que essas coisas são muito comuns aqui. Yuru nem sabe como abrir os bolinhos de arroz embalados, então Hana o ajuda a rasgar a embalagem plástica. Yuru fica impressionado com o sabor dos bolinhos de arroz embalados, e Dara diz a ele para experimentar outras coisas também. Wright pergunta a ele o que é este lugar, e Dara responde que é um lugar onde os carros param para que as pessoas possam comer, descansar e fazer compras. Ambos os guardiões ficam animados ao ouvir isso e Dara pergunta se eles gostariam de conferir. Eles recusam porque querem vigiar seu mestre, e Dara aproveita essa chance para jantar com Hana. Uma vez dentro de um restaurante, Hana pergunta a Dara o quanto Yuru sabe. Dara responde que quando ele disse a Yuru que a garota presa no templo não era sua irmã, ele surtou, então ele não arriscou contar mais. Ele pede a Hana para não revelar nada desnecessário agora porque Yuru é uma criança que não aguenta o estresse. Ela responde que não consegue entender como ele pensa porque ela não gosta de crianças. Ela pergunta a Dara se ele vai levar Yuru para casa dele, mas ele se recusa, dizendo que seus inimigos já sabem o nome dele agora. Ele vai mudar de endereço.
Hannah responde que deve ser difícil ser sem teto e cuidar do filho de outra pessoa, mas Dara diz a ela que ela vai ajudá-lo também. Ela relutantemente concorda em fazer o que puder, e então, do nada, Dara diz a ela que ela deveria se casar com ele. Hannah saca seus punhos de autodefesa para dar um jeito em Dara por sequer sugerir isso, e todos ficam curiosos para ver um pedido de casamento dando errado. Enquanto isso, Dara tenta acalmar Hannah porque eles não vão se casar de verdade, e será apenas um casamento falso para garantir que Yuru esteja seguro. Ele diz que eles precisam se misturar à sociedade, e a melhor maneira de fazer isso é fingindo ser um casal casado. Hannah diz a ele que eles não precisam ser casados para isso porque ela pode apenas fingir ser a irmã mais velha de Yuru, e Dara pode ser o pai solteiro deles. Dara explica que isso pode levar a duas situações. Na primeira situação, ele seria um Zé Ninguém que a esposa largou, deixando os dois filhos para trás. Todo mundo pensaria que algo estava errado com ele, por isso a esposa o abandonou. Na segunda situação, ele diria que a esposa morreu e que ele está criando os filhos sozinho, o que faria todo mundo ter pena dele e tentar ajudá-lo sempre que pudessem. Dara diz a Hannah que, de qualquer forma, viver como pai solteiro com dois filhos adultos atrairia a atenção indesejada dos vizinhos. No entanto, se ele dissesse que Yuru é seu filho da primeira esposa e que ele se casou com uma novinha gostosa depois, as pessoas pensariam que ele é um playboy bacana e o deixariam em paz. Ele agradece a Hannah por entender a situação e concordar com a proposta dele, e ela grita com ele que nunca vai se casar com ele. Enquanto isso, Right e Left examinam o carro lá fora para ver onde guardam os cavalinhos que o puxam. Não encontram nada, e então Yuru aparece lá para se desculpar com eles por ter comido toda a comida e não ter deixado nada para eles. Right fica muito feliz que seu novo mestre seja tão gentil, mas Left diz para ele não se preocupar com eles porque demônios não comem comida humana. Ele então vai direto ao ponto e pede que contem tudo o que sabem sobre ele e sua irmã. Ambos os demônios ficam sérios ao ouvir essa pergunta, e Right diz que eles ficaram na entrada da Vila Higashi por 400 anos, então só viram as pessoas que iam e vinham. Eles não sabem muito sobre o que aconteceu dentro da vila, mas viram os pais de Yuru tirando da vila muitas vezes. Right lembra Yuru de como seu pai o levava para caçar quando era jovem, e ele se lembra claramente dessas memórias preciosas que fez com o pai. Left bem diz que eles nunca viram a irmã gêmea dele e nem ouviram nada sobre ela, exceto a notícia de que ela nasceu. No começo, eles pensaram que ela poderia ter morrido, então 10 anos atrás eles viram os pais de Yuru fugindo da vila com uma garota cujo sangue cheirava exatamente como Yuru. Yuru fica chocado ao ouvir isso porque acreditava que seus pais o abandonaram junto com Asi, mas eles só o abandonaram. Ele quer perguntar aos pais por que o deixaram, e para isso ele decide encontrar a verdadeira Asai porque ela saberá onde estão seus pais. Nesse momento, Dara e Hannah voltam, e Yuru fica chocado ao ver Hannah literalmente fervendo de raiva e mordendo os lábios enquanto ela diz a Yuru que, a partir de agora, eles serão seus responsáveis legais. Yuru não entende o que significa legal ou responsável, e Hannah diz a ele que basicamente eles são seus pais e serão responsáveis se ele se meter em encrenca. Dito isso, Dara diz a Yuru que eles vão viajar por muito tempo, então ele deveria usar o banheiro agora. Yuru responde que já fez suas necessidades nos arbustos e Dara fica discretamente decepcionado com ele. Hannah diz a ele para não sentar no teto do carro porque as pessoas ficaram desconfiadas e Yuru diz que os guardiões estão sentados lá o tempo todo. Hannah diz a ele que pessoas normais não conseguem ver demônios e Right acrescenta que usuários de demônios como Yuru podem vê-los. Left diz que eles também podem se tornar visíveis para outras pessoas, enquanto algumas pessoas raras têm a habilidade de vê-los naturalmente. Com isso, eles retomam a jornada e Dara diz a Yuru que quem está ajudando a Sei é o clã Kaishmori. Ele diz que eles também têm alguns usuários de demônios porque originalmente pertenciam à Vila Higashi, assim como ele. Eles deixaram a vila porque surgiram algumas diferenças de opinião e então se estabeleceram no mundo moderno. Hannah diz que não quer se envolver com eles porque são pessoas perigosas e Dara concorda com ela. Ele diz que eles vivem neste mundo há gerações, então não sabem muito sobre os segredos da vila. No entanto, eles têm as ocupações de seus ancestrais passadas para ele. Ele fala sobre como a vovó Yamaha não queria que ninguém de fora soubesse onde ficava a Vila Higashi, porque ela tinha certeza de que as pessoas de fora quereriam usar o poder dos gêmeos para benefício próprio. Dara diz a Yuru que ele providencia bens e informações para repassá-los aos aldeões, enquanto Hannah faz bicos neste mundo e nunca foi à vila. Dara diz que não sabe o que está passando pela cabeça de Yamaha, mas como seu clã é leal à vila, ele tem que seguir as regras e proteger Yuru. Yuru se lembra de como Yamaha ficou chateada com Asaf encontrando e como ela gritou com Dara para não deixar ninguém encontrá-lo. Ele pergunta a Dara o que há de tão especial nele e em sua irmã, e ele conta sobre a antiga profecia. Quando um menino e uma menina nascem em uma vila a leste, no dia em que o dia e a noite são iguais, o mundo será dilacerado. Right diz a Yuru que a última vez que isso aconteceu foi há 400 anos, e gêmeos que dividiram o dia e a noite nasceram na Vila Higashi. Naquela época, uma grande guerra aconteceu, dividindo o país em leste e oeste. Muito antes disso, quando os gêmeos nasceram, o país foi dividido em norte e sul, e em ambos os casos, usuários de demônios foram responsáveis por isso. Yuru fica chocado ao ouvir isso, e pergunta se eles são os filhos amaldiçoados que jogarão o mundo no caos, mas Right diz que são as pessoas que querem usar seus poderes que dividirão o mundo. Yuru responde que não tem nenhum poder, e Right responde que ele pode não ter poder agora, mas tem um potencial para isso. Dara diz que Asa já adquiriu seu poder, e Right fica animado ao dizer que o poder dela se chama Break e pode quebrar qualquer coisa à força. Não importa que tipo de alvo seja, seu poder gêmeo se chama Seal, e como o nome sugere, pode fechar qualquer coisa com força. Ana fica curiosa e pergunta o que acontece se os dois poderes colidirem, e Dara se vira para os guardiões em busca de uma resposta. Ele pergunta se alguém obteve ambos os poderes ao mesmo tempo, e Left responde que ela não sabe de nada assim ter acontecido. Nisso, Yuru se lembra de que havia uma barreira ao redor da vila, e ele pergunta a Dara como ele conseguiu entrar e sair tão facilmente. Dara responde que é uma rota muito específica que se deve seguir para chegar à vila, inclui dar a volta em uma pilha de pedras algumas vezes, e depois cruzar encruzilhadas específicas em ângulos específicos e assim por diante. Ele diz que o caminho para chegar à vila é bastante confuso, mas ele aprendeu com seu clã quando era criança, e agora ele pode voltar para a vila sempre que quiser. Dara acrescenta que às vezes pessoas que se perdem nas montanhas podem seguir a rota acidentalmente, e elas acabam na vila como a mãe de Yuru. Yuru fica chocado ao ouvir isso, mas então ele se lembra de como sua mãe costumava dizer que ela era de um lugar distante onde seu nome significava noite. Ela queria mostrar aquele mundo para ele um dia, e ele percebe que finalmente está no lugar de nascimento dela agora. Alguns dias depois, Yuru dominou a arte de ir ao banheiro. Ele sabe como dar descarga e lavar as mãos, mas ainda tem medo do secador de mãos porque é muito barulhento. Mais tarde, ele passeia com seus demônios por um parque, e eles ficam surpresos ao ver tantas pessoas de uma vez. Eles comentam que o mundo moderno é realmente interessante, e este lugar deve ser a capital do país se tantas pessoas estão aqui. Yuru responde que Dara disse que a capital é um lugar chamado Tóquio, que tem 10 mil de pessoas morando nela, e os guardiões ficam boquiabertos ao ouvir isso enquanto tentam calcular quanto arroz 10 mil de pessoas comeriam em um dia. De qualquer forma, Yuru diz que este é o melhor lugar para eles se esconderem, e Left diz que eles tentarão procurar por sua irmã também. Yuru diz que Dara e Hannah são boas pessoas, mas eles estão envolvidos com a vovó Yamaha, que mentiu pra ele todos esses anos e tentou prendê-lo na vila criando uma asa falsa. É por isso que ele não pode confiar neles. Mas ele também não pode confiar totalmente na verdadeira Asa. Ele quer capturá-la para que ela o leve aos pais deles, porque só eles terão as respostas sobre por que fugiram da vila com apenas a filha. Ele pergunta aos seus demônios se eles vão ajudá-lo e Right fica animado porque parece divertido.
Left diz ao seu parceiro para não se comportar de maneira tão boba quando seu mestre está tão sério. Wright pergunta a ela o que ela pensa sobre isso, e ela responde que não gosta que as pessoas a persigam porque ela é o predador alfa e ela quer ser quem persegue. Enquanto Yuru fica intimidado com a atitude dela, Wright se orgulha dela. Com isso, eles vão conversar com Dara, que acaba de encerrar sua ligação com Hana, dizendo a Yuru que eles têm boas notícias porque Hana encontrou um lugar para eles morarem. Yuru está mais curioso sobre seu celular em vez disso, e Dara tenta explicá-lo para ele, mas ele não consegue encontrar as palavras certas. Então ele decide adotar a abordagem de Hana em vez disso e diz a ele que é um sinal de fumaça para enviar mensagens para uma pessoa. Logo, eles chegam ao apartamento que Hana alugou para eles, e Yuru fica perplexo ao entrar. Ele continua escaneando o apartamento porque está curioso sobre como são os gigantescos edifícios de pedra por dentro. Hana se acostumou tanto com suas reações chocadas que ela nem se importa mais com elas. Ela diz a Dara que as conexões de energia e água já estão configuradas, e eles estão esperando a conexão de gás ser ativada também. Ela dá a Dara um quarto com visual ocidental, enquanto diz a Yuru que ele pode usar o quarto japonês tradicional com tatames. Yuru fica completamente louco ao ver tatames em seu quarto porque eles são um item de luxo na vila que só são usados por Asei ou para ocasiões realmente especiais. Ele está pronto para lamber os tatames para ver se são reais, e então ele se joga neles, perguntando a Hana se ela tem certeza de que ele pode morar em um lugar tão caro. Nesse momento ele abre os olhos e vê um cachorro e um gato observando-o, e sem aviso, eles o espancam. O grito de Yuru chega aos seus demônios que estão olhando o banheiro e eles imediatamente vão ao quarto de seu mestre para ver o que está acontecendo. Hana está apresentando seus animais de estimação, o cachorro Gyro e o gato laranja assustador Kotuzu. Wright e Left imediatamente se sentam e cumprimentam os animais, agradecendo por deixá-los entrar. Eles se apresentam como os demônios de Yuru e ele fica confuso sobre por que eles estão reagindo assim. Ele fica ainda mais chocado quando o gato e o cachorro apertam as mãos dos guardiões, e nesse momento Dara aparece. Ele também cumprimenta os animais dizendo que nunca viu os demônios de Hana antes. Yuru perde a cabeça ao ouvir isso porque não consegue acreditar que um cachorro de aparência normal e um gato que parece um pervertido certificado sejam demônios. Bem, os demônios de Hana não gostam do tom dele, então eles cortam o dedo dele e depois o socam no estômago para que ele aprenda a lição. Wright e Left dizem a Yuru para se comportar bem na frente de seus anfitriões, mas ele ainda não consegue digerir o golpe. Depois disso, Hana coloca uma placa de nome temporária na frente da porta com o sobrenome dela. Dara diz que como ele é o marido, deveria ser o nome dele, mas Hana lembra que seus inimigos já sabem sobre ele, então seria melhor se usassem o nome dela. Ela diz a Yuru para usar esse nome também, e ele surta ao saber que ambos têm sobrenomes porque em seu lugar, apenas nobres têm sobrenomes. Hana diz a ele que todo mundo tem um sobrenome aqui, mas Dara torna as coisas mais interessantes dizendo a Yuru que Hana possui uma montanha. Hana grita com ele para não criar confusão e explica que herdou algumas terras, mas não consegue mantê-las e não há ninguém disposto a comprá-la. Yuru pergunta animadamente se ele pode ir caçar em sua montanha, o que é uma cantada lendária. Hana diz que ele não pode fazer isso porque precisa de uma licença para caçar neste mundo. Yuru acha difícil acreditar e Dara diz a ele que ele precisa de uma licença para dirigir carros também, deixando-o absolutamente perplexo. Ao mesmo tempo, Ace está em uma mansão luxuosa treinando suas habilidades. Ela estala o dedo para liberar apenas um pouquinho de seu poder na maçã à sua frente. E mesmo sendo precisa, ela não tem poder para fazer nada além de descascá-la. Ela decide usar a palma da mão inteira para canalizar mais poder, mas desta vez ela não é nada precisa e acaba danificando o jardim. Nesse momento, o chefe da família Kaishmori e o dono da mansão chegam lá e Asa se desculpa por continuar danificando o jardim dele. Ele diz a ela que tudo bem, desde que ela não mate ninguém e pede que ela continue praticando. Ele então diz a Jin para limpar as coisas e ele imediatamente invoca seu demônio, uma piranha minúscula que cresce gigantesca enquanto nada pelas pedras e depois engole as estátuas que Asa acabou de quebrar. Depois disso, Asa pergunta ao chefe o que há pra hoje e ele responde que está ali pra ver Gabi, que está ocupada jogando videogame e diz ao velho que ele não precisava se incomodar em vir aqui. O velho a verifica e seus demônios e Asa pergunta se ela gostaria da maçã que ela não conseguiu destruir. Gabi fica feliz em aceitar a oferta, mas Asa não tem faca. Felizmente, Jin a cobre e ele faz sua piranha vomitar uma faca que estava carregando. Asa aceita a faca, mas Gabi se recusa a comer qualquer coisa que venha da barriga de um peixe nojento. Enfim, ela volta atrás na palavra rapidinho e curte a maçã com todo mundo. O chefe então diz pra Gabi que ela tem que ficar aqui e se recuperar, e o Asa vai cuidar dela. O Asa fica surpreso com isso, mas o velho diz pra ela que se as pessoas souberem que ela e o irmão saíram da montanha, eles farão de tudo pra raptá-los. Ele também não confia totalmente nos próprios parentes e diz pra Asa que ela precisa ficar segura aqui. Ele manda o Jin procurar o Yuru em vez disso, e a Asa fica deprimida ao ouvir isso. O Jin de repente diz que nem sabe como é o Yuru, e a Gabi se arrepende de não ter tirado uma foto. O Asa faz um desenho super charmoso e a Gabi o desenha como um fantasma. Enquanto os demônios dela pintam um quadro no estilo japonês clássico, o Jin não confia em nenhum dos dois, então decide investigar a Dara primeiro. Mais tarde, a Asa se aproxima dele pra avisar que os demônios do irmão dela têm um olfato muito forte e ele deve tomar cuidado com eles. E ao mesmo tempo, os demônios da Gabi entregam a ele um esboço do esquerdo e do direito, e ele fica surpreso de novo com o talento deles. Mais tarde naquela noite, o Dara raspa a barba porque quer mudar completamente o visual agora, mas a Hana não fica feliz com isso porque achava que a barba era a única coisa no rosto dele que o tornava um pouco bonito. O Dara fica desanimado ao ouvir isso, e ele tá entrando demais no cenário de marido e mulher de mentira. Ele pergunta pra Hana onde tá o filho deles, e ela responde casualmente que o Yuru saiu pra dar uma volta com os guardiões. Com isso, o Dara começa a verificar a bagagem dele, e descobre que o facão dele sumiu. Ele pergunta pra Hana se ela viu, e ela responde que nem tocou na bagagem fedorenta dele. Bem, o Dara sabe que isso significa que o Yuru está com o facão, e ele se pergunta até onde ele foi porque se a polícia o pegar, as coisas vão ficar complicadas. A Hana está furiosa com o Yuru agora, e ela tá prestes a dar uma boa surra nele como uma mãe de verdade quando ele voltar pra casa. Enquanto isso, o Yuru está no topo de um prédio, e ele diz que o mundo moderno é tão grande e eles não podem esperar encontrar a Asa tão facilmente aqui. A Left diz que ela deve estar procurando o Yuru também, então eles eventualmente se encontrarão. De repente, o Yuru tem uma ideia, e pergunta aos demônios dele se eles conseguem sentir outros demônios como sentiram o cheiro da moça cavalgando. A Left afirma, então o Yuru pergunta ao Wright se ele pode rastrear a Asa pelo cheiro do sangue dela, com ambos os demônios dizendo que podem fazer isso. O Yuru tem um plano. Ele diz que eles precisam encontrar um local com muitos demônios e o cheiro da Asa porque o Dara disse a ele que a família Kajori tem muitos mestres demônios. A Left e o Wright gostaram do plano, e eles imediatamente liberam todo o poder deles, se transformando em suas versões douradas selvagens. Eles pegam o Yuru e vão pros céus procurar a cidade, e depois de um tempo voando, eles localizam um lugar onde há muitos demônios e o cheiro da Asa. Eles pousam perto do local e o Yu-Ho primeiro vomita por causa do enjoo. O Wright o pega pela cabeça e diz que pode sentir a Asa por perto e alguns demônios. A Left pergunta se eles podem espancar os demônios assim que eles aparecerem, mas o Yu-Ho quer tentar conversar caso os demônios sejam razoáveis. Ela responde que nem todos os demônios entendem humanos, então ele pode estar pedindo muito, e bem nessa hora. O Wright sente o cheiro
da Asa se aproximando. Eles vão para um estacionamento subterrâneo onde o Jin está com os homens dele procurando informações sobre o Dara. O Yuru e os demônios dele se escondem atrás de um pilar e o Wright pode confirmar que essas pessoas cheiram a demônios e estão seguras. Ele diz que os demônios deles devem estar por perto e pergunta se o Ruia pode vê-los, mas ele não vê nada além dos 3 homens. De repente, a Asa aparece lá e assim que o Yuru a vê, ele se lembra dos seus aldeões mortos e avança para matá-la. O Wright tenta avisá-lo que a garota não cheira a Asa, mas é tarde demais. O Yuru está quase atacando-a quando a piranha gigante do Jin o ataca e o prende dentro da mandíbula. O Yuru não entende o que está acontecendo, então o Jin explica que ouviu que os demônios dele tinham um nariz afiado, então ele usou o sangue da Asa para atraí-los. E a Asa que ele vê agora é uma ilusão criada pelo demônio dele. Ao mesmo tempo, a Hana está em pânico e dizendo ao Dera que eles precisam encontrar o Yuru logo, e ele acha que ele pode machucar alguém porque ele não conhece as regras. A Hana diz a ele que as coisas vão ser ainda piores se ele se machucar. O Dara fica impressionado que ela se importa tanto com o Yuru, mas a Hana diz a ele que ela não se importa se o garoto vive ou morre. Ela explica que ele não tem documentos e, mais importante, nenhum seguro. Então eles terão que pagar as despesas médicas dele do bolso deles, e isso é o suficiente para fazer o Dara entrar em pânico também. A Hana imediatamente se vira para o cachorro dela, o Gyro, e pede para ele rastrear o Yuru cheirando a jaqueta dele. O Gyro primeiro lança uma indireta silenciosa sobre o quão mal o Yuru fede e depois salta pelos prédios para localizá-lo. Ao mesmo tempo, o Kotsu rastreia a localização ao vivo do Gyro usando o Gypsy e o Dara fica surpreso ao ver que um gato pode usar tecnologia moderna tão bem. A Hana fica chocada ao descobrir que o Yuru já chegou a Tóquio, mas o Dara se pergunta o que ele está fazendo lá. Enquanto isso, o Jin agradece ao Yuru por ter vindo até aqui e poupado o trabalho de procurá-lo. O Jin fica furioso e tenta se libertar cortando os dentes da piranha, mas eles são muito duros para serem cortados pelo facão dele. Os capangas do Jin ordenam que os demônios do Yuru saiam, e os dois se perguntam o que devem fazer. A Left diz que os homens não possuem armas, mas o Wright pode dizer que os outros 2 caras também têm um par de demônios servindo a eles. Eles estão confusos sobre o que fazer, mas então decidem sair e enfrentar o que acontecer de frente. Os capangas do Jin ficam satisfeitos ao ver isso e dizem pra eles pararem agora mesmo se quiserem que o mestre deles viva. Mas o Wright e a Left continuam andando em diligência a eles. O Wright pergunta a Left quem elas devem capturar primeiro, e ela sugere que lidar com o Jin seria a melhor opção. O Yuru pede desculpas por ter perdido a calma, mas a Left diz pra ele ficar onde está porque assim os demônios do Jin não podem fazer nada. O Jin e os homens dele ficam chocados ao ver um demônio dando ordens ao mestre dela, mas o Wright ri e diz que o mestre deles deu a eles carta branca. O Jin decide enfrentá-los de frente e ordena que o outro demônio dele traga algumas armas. A piranha pequena vomita um monte de armas e espadas e o Yuru diz aos demônios dele pra terem cuidado porque ele sabe o que essas armas podem fazer. Os homens começam a atirar nos guardiões, mas as balas não têm efeito sobre eles porque seus corpos são feitos de pedra. Nem mesmo os tiros de espingarda causam dano e os dois se perguntam se isso é algo a se temer. De repente, um cara tira uma granada no Wright, mas ele a come como um Chad. No entanto, o único dano que ele sofre é quando a piranha cospe uma estátua de pedra nele. De repente, o careca pega um pé de cabra para atacar, mas a Left o bloqueia e o joga contra o pilar. O Jin ataca o Wright com uma espada que quebra ao atingi-lo, e os dois guardiões decidem parar de se segurar. No entanto, o loiro usa os demônios dele naquele momento e invoca uma enorme tartaruga bem em cima da Left para pressioná-la. Enquanto isso, um coelhinho minúsculo puxa o vestido do Wright antes de derrubá-lo e depois sobrecarregá-lo com seus golpes super rápidos e poderosos. O Wright pede a Left para apoiá-lo, mas ela não consegue se mover do lugar porque a tartaruga é muito pesada. O Yuru percebe que seus demônios estão em apuros agora, mas ele rapidamente olha ao redor do estacionamento e tem um plano instantaneamente. Ele joga o facão no olho da tartaruga, fazendo-a vacilar e pular para longe. Isso liberta a Left, que imediatamente salta e esmaga os dentes da piranha com um chute poderoso. O Yuru está livre agora, e ele joga um dente de piranha no careca antes de dizer ao Wright para apagar as luzes. O Wright ruge alto, apagando todas as luzes do estacionamento. E na escuridão, o Yuru escapa. O coelhinho diz ao mestre dele que os demônios do Yuru estão fugindo, mas o Jin diz para ele não se preocupar porque os demônios do terceiro cara já estão esperando na saída. De repente, ele se lembra da Asa falando sobre como o irmão dela tem a mente de um caçador, e ele mal reage a tempo quando o Yuru aparece atrás dele e ataca as pernas dele. Ele não consegue evitar o ataque totalmente, e quando ele ordena que o segundo demônio dele acenda as luzes, os homens dele descobrem que o Yuru fez o Jin ferido de refém, e os demônios dele não foram longe também. O loiro grita com eles perguntando como os demônios podem fugir deixando o mestre em perigo, mas os guardiões dizem a ele que eles têm fé total no mestre deles, e eles nunca estiveram longe o suficiente para deixá-lo em perigo. Enquanto isso, o Yuru pergunta ao Jin se ele estava entre as pessoas que atacaram a vila dele. O Jin afirma assumindo total responsabilidade pelo ataque e o Yuru quer matá-lo imediatamente. No entanto, ele controla a raiva e diz para ele chamar a Asa aqui porque ele quer encontrá-la. O Blonde fica chocado ao ouvir que a exigência do Yuru é falar com a Asa e não a custódia dos gêmeos dele como qualquer um esperaria. O Jin diz a ele que a Vila Higashi não quer os 2 gêmeos, e o Yuru responde que ele não tá representando a vila dele, mas a si mesmo. O Jin diz a ele para ir para a mansão Kemory porque a Asa tá esperando por ele lá. O Yuru sabe que será tão estúpido quanto entrar na toca de um urso e ordena ao Jin que a chame aqui imediatamente. De repente, o Balde pede um cessar-fogo temporário para que ele possa fechar os ferimentos do Jin antes que ele morra de perda de sangue. O Yuru concorda com isso e diz que o Jin deve ser um cara delicado para sangrar tanto, mesmo que o corte tenha sido superficial. O Jin fica chocado ao ouvir isso e pergunta ao Yuru se ele cortou superficialmente de propósito. O Yuru afirma, dizendo que ele sentiu que o Jin não estava tentando matá-lo, então ele se segurou. Mas se fosse uma luta até a morte, ele não teria mostrado misericórdia. No entanto, o Yuru sabe que se o Jin quisesse matá-lo, ele poderia facilmente fazer isso com o primeiro ataque furtivo. Ao mesmo tempo, a atenção do Wright se volta para a piranha gigante, e ele percebe que é o demônio do Jin, enquanto o coelho e a tartaruga pertencem ao Blonde. Left pergunta ao Balde onde estão os demônios dele, e ele responde que eles estavam ao redor deles o tempo todo. A Left pergunta se ele não os trouxe aqui porque eles não são bons em lutar, mas ele aponta para o olho gigantesco que os encara através da porta e diz que os demônios deles são simplesmente grandes demais para caberem neste lugar minúsculo. É o que ela disse. O Yuru começa a entrar em pânico ao ver Attack on Titan na vida real, e o Jin diz a ele que não chamará a Asa aqui não importa o que. Ele promete que o Yuru não será ferido se ele for para a mansão Kemory, porque eles não querem machucá-lo. O Yuru olha pro coelho e a tartaruga, e depois para o demônio gigante do lado de fora da porta e percebe que seus guardiões não conseguirão lidar com todos eles enquanto protegem. Ele decide aceitar a oferta e diz ao Jin que irá com ele, mas ele deve tratar seus guardiões com respeito. Ele então ordena ao Jin que o leve para a Asa imediatamente. Mas antes disso, o Jin decide fazer uma pequena limpeza. Ele ordena que sua piranha gigante coma as armas e os destroços espalhados pela sala e explica ao Yuru que seus demônios são chamados de catadores. A piranha grande come tudo, e a pequena pode tirá-los a qualquer momento. Ele explica que ele frequentemente alimenta seus peixes com coisas que podem ser úteis em situações de emergência. O Yuru não entende muitas palavras chiques que o Jin usa, mas ele entende que seus demônios são muito convenientes. Enquanto isso, a Left se interessa pela tartaruga que aprendeu o tempo todo. Ela pergunta ao Blonde o quão pesada é a tartaruga dele, e ele responde que nunca mediu oficialmente, mas ela pode ficar mais pesada do que o que ela lidou. A Left fica desapontada consigo mesma ao ouvir isso, e ela responde que precisa de mais treinamento. O Blonde está totalmente apaixonado pela mami musculosa neste momento, e ao mesmo tempo o coelho dele percebe o Wright olhando pra ele. O coelho faz uma cara de superioridade para provocá-lo, e isso irrita o Wright. Ele pergunta ao Yuru se ele é bom em caçar, e o Yuru friamente responde que eles precisam armar armadilhas para coelhos porque eles fazem um bom caldo. O Blonde e o coelho dele ficam aterrorizados ao ouvir isso, mas bem nessa hora, a segurança do estacionamento finalmente decide aparecer.
O Blonde e o Careca vão falar com ele e dizem que todas as luzes se apagaram de repente. O guarda de segurança fica chocado ao ver todas as luzes quebradas e decide evacuar as pessoas presas lá dentro primeiro, sem perceber que há mais demônios lá do que humanos. Por outro lado, acorda com uma mensagem de Jean, dizendo que ele está trazendo o Yuru, e ela imediatamente surta. Ela dá um tapa na Gabi para acordá-la e conta a boa notícia antes de ficar imediatamente confusa, e perguntar o que ela deve vestir para cumprimentar o irmão. Ao mesmo tempo, o Jean leva o Yuru para a mansão Kaimori e liga pro velho chefe para dar a boa notícia. O velho fica satisfeito ao ouvir isso e diz ao Jean para dirigir devagar porque ele precisa de tempo para voltar para casa de uma pequena viagem a uma fonte termal com os demônios dele. No caminho, o Yuru continua olhando para os prédios à distância enquanto eles entram na luxuosa mansão Kaimori. O Wright e a Left estão em alerta o tempo todo, e o Wright pergunta ao Jean por que este lugar está tão vazio porque ele ouviu que a família Kaimori tinha muitos usuários de demônios. O Jean responde que há muitos demônios por perto, mas eles estão em uma área VIP especial que fica logo à frente. Eles passam por um velho portão de madeira, que serve de barreira. Assim que entram, Wright e Left sentem tantos demônios na área que esquecem a matemática básica e não conseguem contar quantos pares existem. Ao mesmo tempo, os demônios de Gabi dizem a ela que Yuru está ali, e ela repassa a mensagem para a Sunny, que está muito animada para vê-lo novamente. Ela pede para Gabi ir com ela, mas ela passa, pois não planeja encontrar Yuru caso ele atire mais flechas em seu corpo. Ace entende a situação dela e se despede enquanto Gabi vai dormir. Ao mesmo tempo, o demônio cão de Hannah está em frente à barreira que ele não consegue cruzar. Seu gato exibe com precisão a posição dele no Google Maps, e tanto Dera quanto Hannah ficam confusas ao ver que Yuru parou em um prédio grande. No entanto, quando descobrem que o prédio pertence a Fakajimori, elas começam a se agitar. Hannah acha que Yuru foi capturado, mas Dara não acha que os guardiões permitiriam isso. De qualquer forma, ele decide ir buscar Yuru e trazê-lo para casa. Hannah pergunta se ela deve levá-lo de carro, mas ele responde que a família Kajorori ainda não sabe que estão trabalhando juntos, então ela deve ficar quieta. Enquanto isso, Yuru chega à mansão principal da família Kaishimori, onde um cara loiro assustador chamado Asuma aparece. Jin pergunta o que ele está fazendo acordado tão tarde e Asuma responde que veio dar as boas-vindas ao outro gêmeo. Jin fica chocado ao ouvir isso porque ele nunca deu nenhuma dessas informações a Asuma, e ele responde que tem ouvidos aguçados. Ele percebe que Jin está ferido, mas não lhe dá muita atenção e vai cumprimentar Yuru em vez disso. Nesse momento, Eiza vem correndo e Yuru não fica feliz. No entanto, ela está extasiada e pergunta se pode abraçá-lo, mas ele recusa claramente. Eiza fica triste ao ouvir isso, e então Yuru diz a ela que não está ali para ser amigo dela, mas para fazer algumas perguntas. Eiza está ansiosa para contar tudo, mas Yuru diz a ela para cuidar do ferimento de Jin antes disso. Asuma aproveita essa chance e diz que, enquanto Asa está mostrando Jin para a enfermeira, ele pode mostrar Yuru pela mansão. Jin recusa friamente em nome de Yuru, dizendo que ele é o convidado deles e ficará com eles. Asuma não revida e se afasta com o L, enquanto Jin ordena a Balde que fique no portão de guarda. Ele também diz a Yuru para ficar perto dele dentro da mansão, senão ele se perderá. Com isso, eles vão para a enfermaria, onde o médico vilão de cabelo roxo trata os ferimentos de Jin. Após receber seus pontos, ele devolve o frasco de sangue de Asa ao médico. Isso lembra Yuru de algo importante. Ele diz que apenas monstros retiram sangue de pessoas vivas, e Asa diz a ele que foi ideia dela. O médico vilão diz a Yuru que, com a ciência médica moderna, eles podem extrair a quantidade necessária de sangue sem machucar o paciente. Yuru não acredita em nada disso e diz que deve ser magia negra ou algo assim, mas Asa o assegura que é completamente seguro e até indolor se alguém habilidoso fizer. Com isso, ela fica na frente dele com uma expressão séria no rosto e pergunta se pode abraçá-lo agora. Ele recusa e começa a rosnar pra ela, antes de dizer que sua irmãzinha deveria ser menor e mais fofa, mas ela é bem grande. Asa diz a ele que se ele comer a comida aqui embaixo, ele também crescerá forte e saudável. E Ho-Ho reclama que a comida aqui é salgada e muito temperada, mas ele gosta do arroz. Ele de repente percebe que está esquecendo a questão principal e pergunta a Asa onde estão seus pais. A atitude dela muda imediatamente ao ouvir essa pergunta, e ela diz rabugenta a Yuru que seus pais não estão aqui. Ele acha isso improvável, mas Asa diz que seus pais estão desaparecidos e ela não tem ideia de onde eles estão. Ela se vira pra Jin para recitar a história completa e ele pergunta quanto ele deve contar a Yuru. Asa diz que ele deve contar tudo porque ela não quer mentir pro irmão. Jin não fica feliz ao ouvir isso, mas é decisão de Asa, então ele diz que muita coisa aconteceu depois que os pais de Yuru deixaram a vila. A família Kaishimori os acolheu e depois de um tempo eles decidiram visitar a casa da mãe de Yuru. Yuru fica animado ao ouvir isso, pois se lembra de como sua mãe era deste mundo e ela queria levá-lo pra casa. Jin diz que sua mãe era de Okinawa e Asa explica que é uma ilha ao sul e eles precisam pegar um avião para chegar lá. Após o ataque à sua vila, Yuru sabe o que são aviões, mas ainda fica chocado ao saber que são veículos. Asa explica que sua mãe só queria mostrar aos pais que ela não estava perdida em alguma montanha, mas encontrou uma família, então ela estava muito ansiosa para ir para casa. Ela deixou a jovem Asa com a família Kajamori e embarcou em um avião, mas quando o avião pousou, nenhum de seus pais foi encontrado. Yuru fica chocado ao ouvir isso e pergunta se seus pais caíram do avião, mas a Sei diz que isso não é possível. Yuru pergunta como isso pôde acontecer e se eles não tinham guardas com eles. Jin responde que eles tinham um guarda confiável que empunhava demônios, mas ele desapareceu com eles também. Yuru diz que o guarda parece suspeito agora e tanto Jin quanto Asa concordam com essa teoria. Asa diz que o guarda poderia ter sido um agente secreto da Vila Higashi, cuja missão era se aproximar de seus pais e sequestrá-los. Jin diz que foi uma falha da família Kaishimori, não importa como tenha acontecido. Yuru pergunta a Asa como ela pode confiar nessas pessoas depois que seus pais desapareceram, e ela responde que confia na família Kaishimori porque o velho mestre a manteve segura por tanto tempo quando a vila continuava enviando assassinos atrás dela. Yuru não tem resposta para isso e o ambiente fica em um silêncio constrangedor. Enquanto isso, alguns inimigos descobriram que Yuru e Asa estão ambos na mansão Kaishimori agora, e seus guerreiros mais capazes estão feridos ou fora de estação. Eles acham que é o momento perfeito para pegá-los, porque o poder de Asa é muito reduzido à noite e Yuru ainda não despertou seu poder. Um deles pergunta como eles lidarão com os demônios de Yuru, e o líder dos conspiradores responde que não tem problema se Yuru morrer agora, pois eles só precisam da cabeça de Asa para cumprir seu objetivo. Eles decidem agir, mas felizmente Right e Left sentem a intenção hostil deles a quilômetros de distância. Left imediatamente vai até a janela e fecha as cortinas, bem quando dois demônios em Yang assustadores arrombam a janela. Todos correm o mais rápido que podem com os demônios atrás deles, e Yuru amaldiçoa Jin por levá-lo a uma armadilha. Jin diz que estes não são demônios do clã Kajamori e que os inimigos romperam sua barreira. Right e Left acham que podem derrotar os demônios, mas Jin pede para capturarem o mestre deles vivo, se possível. Ho-Ho pergunta o que acontece se eles matarem o mestre, e Blonde responde que se os demônios não forem transferidos antes que seu mestre morra, eles se tornam demônios errantes e ficam presos em um local como fantasma. Se eles não encontrarem um mestre, eles desaparecem com o tempo e Ho-Ho acha isso muito triste. Ele decide não matar os demônios ou seus mestres e pergunta a Jin se ele tem arco e flecha. Jin imediatamente pede ao seu peixinho para vomitar qualquer coisa relacionada a arco e flecha,
E há muitas coisas na ninhada que Yuru não reconhece. No entanto, ele pega o arco com o qual está mais familiarizado e aponta uma flecha para os demônios que se aproximam, antes de disparar um tiro poderoso em sua direção. No entanto, ele nem consegue mirar corretamente com a flecha que voa em direção ao telhado e Yuru culpa o arco, dizendo que ele precisa de ajuste. Os demônios de Yin Yang ainda estão carregando contra eles, então eles correm para um local mais seguro onde liga para Gabi, pedindo para ela dar suporte a eles. Infelizmente, Gabi está escondida dentro de seu demônio de mandíbula, pois um assustador está preso nas mandíbulas, enquanto o outro está desesperadamente tentando libertar seu parceiro. Ela pergunta a Jin o que diabos está acontecendo, e ele responde que eles estão lutando contra demônios que nunca viram antes. Gabi o chama de nerd estúpido e diz para ele fazer seu trabalho de proteger Azaben. Jin responde que ele está ferido agora, então ele não pode lutar totalmente. Mas Yuru e seus demônios estão cuidando das coisas para ele. Gabi fica um pouco irritada ao ouvir o nome de Yuru, mas acredita que ele será capaz de lidar com as coisas do seu lado. Ela pergunta a Jin se ela pode fazer o que quiser do seu lado, e ele lhe dá total liberdade. Assim que ela ouve isso, Gabi diz ao seu demônio de mandíbula para morder o atacante preso, e ele obedece instantaneamente, arrancando a cabeça do demônio de forma limpa. Bozak Horseman está muito aterrorizado para se mover agora e Gabi diz ameaçadoramente que o deixará se juntar ao seu parceiro na vida após a morte. O demônio cavalo tenta fugir, mas o demônio de mandíbula de Gabi é rápido o suficiente para alcançá-lo e mordê-lo. Com isso, Gabi esfaqueia para fora de seu quarto e encontra um monte de demônios espreitando, olhando para ela ameaçadoramente. No entanto, ela sabe que o perigo. Ela é o perigo e diz ao seu demônio que há muitos lanches da meia-noite para ele esta noite. Por outro lado, Yuru e outros ainda estão fugindo dos demônios Yin Yang quando Asa diz que pode detê-los. Yuru pergunta se ela realmente pode fazer isso, e Asa pergunta se ela pode abraçá-lo assim que ela desligar esses demônios. Yuru recusa, então ela fica um pouco irritada e pede desculpas a Jin se seus ataques danificarem a mansão. Eles entram em uma sala onde Asa pede a Yuru para distrair o demônio branco por um tempo, para que ela possa usar seus poderes. Ele carrega uma flecha para fazer o que foi pedido, mas assim que os dois demônios entram na sala, eles se fundem para liberar seu verdadeiro poder antes que alguém possa contra-atacá-los. Yuru e Asa se encontram presos em dimensões alternativas, enquanto Jin e outros entram em pânico ao ver que os gêmeos desapareceram. O demônio Yin Yang tenta fugir após cumprir seu objetivo, mas Blonde imediatamente invoca sua tartaruga sobre ele, prendendo a lagarta gigante em seu lugar. Ele diz que se este demônio pode fazer as pessoas desaparecerem sem deixar vestígios, ele deve estar relacionado ao desaparecimento dos pais de Asa. Ele comanda sua tartaruga para aumentar ainda mais seu peso, prendendo o demônio Yin Yang firmemente no chão. Jin diz a ele que ele não pode matar o demônio ou seu mestre porque eles precisam obter informações deles e Blonde concorda. Nesse momento, seu coelho diz a ele que há muitos demônios inimigos lá fora e Blonde imediatamente pede a Jin para lidar com eles, enquanto ele se concentra em seu alvo. Até o coelho decide pegar o caminho mais fácil e diz que protegerá seu mestre, e Jin relutantemente se prepara para lutar. Ele sabe que o velho mestre e seus dois guarda-costas de elite estão fora de estação, e outro empunhador de demônios habilidoso não está em condições de trabalho. Ele percebe que tem que vencer essa luta sem reforços e imediatamente entra em modo sério, enquanto saca uma Glock de sua piranha. Enquanto isso, presa na dimensão escura, Eisaka continua chamando Yuru e os outros, mas ninguém consegue ouvir sua voz. Ela de repente perde a confiança ao perceber que está completamente sozinha, pois isso a lembra da época em que ficava presa no templo na vila. Ela começa a tremer e suar quando de repente ouve a voz de Wright, dizendo que ela não está sozinha. Isso a assusta mais do que qualquer outra coisa. Ela começa a olhar ao redor para ver de onde ele está falando. Wright diz a ela que está muito escuro para ver qualquer coisa, mas assegura que está bem ao lado dela. Ele diz que essa escuridão é quase antinatural, pois não fica tão escura nem mesmo na vila Higashi. De repente, ele comenta que sente um cheiro ruim, que acaba sendo o medo de Asa. Ele pergunta se ela tem medo do escuro, e ela se lembra de sua infância traumática e responde que tem medo de ficar sozinha no escuro. Nesse momento, Wright alcança e afaga sua cabeça, dizendo que o cheiro de seu medo levou até ela. Ele diz a ela que ela não precisa ter medo porque ele está com ela, e Asa começa a desfrutar dos afagos reconfortantes na cabeça como um gato antes de perceber que Yuru desapareceu e pergunta freneticamente a Wright sobre ele. E ele responde que não consegue sentir o cheiro de Yuru em nenhum lugar neste espaço. Eisa pergunta por que Wright não está protegendo seu mestre, e ele responde que Left está com Yuru, e ela será suficiente para mantê-lo seguro. Ele então diz a Asa que veio aqui porque queria falar com ela, e ela fica surpresa ao ouvir isso. Wright a lembra de como ela o agiu sem aviso na primeira vez que se encontraram, e desde que ele veio para a mansão. Ela nem o cumprimentou. Ele pergunta o motivo disso, e Asal diz que quando ele cancelou seu ataque break na vila, ela se lembrou de algo que seus pais lhe ensinaram. Eles lhe disseram que os guardiões direito e esquerdo tinham a capacidade de neutralizar as habilidades chamadas Break e Seal caso saíssem de controle, e Wright diz a ela que ela está absolutamente certa. Ele se declara seu inimigo natural com um sorriso aterrorizante, e Asu percebe que Left se tornará o inimigo natural de Yuru se ele adquirir o poder de Seal. Ao mesmo tempo, Left pousa bem ao lado de Yuru, que está completamente perdido dentro da dimensão branca. Ele pergunta à guardiã onde eles estão e Left diz que nunca viu nada assim em sua vida. Yuru diz que eles estão em solo firme, mas a branca em todos os lugares está atrapalhando seus sentidos. Left explica que quando ela estava voando mais cedo, ela bateu em um telhado, o que significa que este lugar é uma barreira projetada para mantê-los dentro. Yuru entra em pânico um pouco ao ouvir isso, mas então pede a Left para ajudá-lo a ajustar a mira de um novo arco. Ela fica um pouco confusa com a atitude dele e Yuru diz que o pai o ensinou a manter suas ferramentas em bom estado e está pronto para qualquer batalha. Então ele vai ajustar o arco enquanto eles estão presos aqui. Left pergunta se ele não está com medo neste lugar estranho e Yuru responde que nada faz sentido para ele desde que sua vila foi atacada, então ele se acostumou a ficar confuso. De qualquer forma, ele pede a Left para segurar seu facão acima da cabeça como alvo. Enquanto ele tenta ajustar a mira, ele erra por uma grande margem na primeira tentativa, acertando Left na cabeça. O Yuru entra em pânico e pede desculpas, mas Left diz pra ele continuar porque ela é feita de pedra, e flechas não podem fazer nada com ela. Yuru erra outro tiro também e começa a surtar. Sem conseguir descobrir o que está errado, Left pergunta se ele não está preocupado com a irmã, e Yuho responde que ela tem o poder de quebrar. Então ela deve ser capaz de sair da barreira sozinha. Ao mesmo tempo, no mundo real, a tartaruga sente algo estranho e pula do seu lugar. Blonde pergunta o que está acontecendo, e a tartaruga apenas aponta para o demônio Yin Yang, que de repente se abre, com Asa e Wright saindo dele graças aos poderes dela. Todos ficam animados em vê-la, mas Asa tem coisas mais importantes a fazer antes de se juntar a eles. Ela usa seus poderes para quebrar o contrato do demônio Yin Yang com seu mestre, e então pede ao médico o sangue dela. Ela espirra o frasco de sangue no demônio Yin Yang para formar um contrato com ele, e ele instantaneamente a aceita como sua nova mestra. O demônio começa a se aconchegar com Asa, que fica surpresa com o quão amigável ele é. Ela pergunta se ele engoliu o irmão dela, e assim que o demônio afirma, Asa franticamente pede para ele cuspir. No momento seguinte, o demônio cospe Yuru e Left, que não perdem tempo e viram suas armas contra ele. Eisa pede para eles pararem porque o demônio está do lado deles e Yuru diz para ela explicar antes que ele atire. Eisa diz que o demônio agora trabalha para ela e Blonde acrescenta que ele pode dizer a ele sobre seus pais desaparecidos. Yuru para ouvir isso e Asai entra em ação, perguntando ao demônio sobre seu antigo mestre.
O demônio Yin Yang não tem vergonha de entregar seu antigo dono que está escondido do lado de fora da sala. No entanto, Asa não consegue vê-lo no escuro e ele pensa que pode escapar. Mas então, de repente, uma flecha de Yuru perfura seu ombro. Ele ordena a Wright que capture o homem, enquanto Asa fica absolutamente encantada com o quão incrível caçador é seu irmão. Ao mesmo tempo, Jin está mancando pelo casarão, dizendo aos não combatentes para ficarem escondidos enquanto demônios inimigos se aproximam dele por trás. Ele nem se dá o trabalho de prestar atenção neles, pois sua piranha gigante os devora, e a menor cospe granadas nos portadores de demônios escondidos nas sombras. Ele também não hesita em sujar as mãos, e assim que sua piranha devorou os demônios que tentavam emboscá-lo, ele atira em seu mestre a queima-roupa. Nesse momento, Gabi chega e relata que lidou com 5 fracotes no caminho, mas não reconheceu nenhum deles. Jin diz a ela que também não reconheceu ninguém quando de repente ele nota alguém atrás dele. Ele se vira para atirar, mas para sua surpresa, o homem já está derrotado com uma flecha presa em seu braço. Jin percebe que Yuru derrubou esse cara, mas ele tá confuso de onde está atirando. Yuru está atualmente no telhado do casarão, fingindo ser o Batman com um arco. Ele de repente sente alguém nos arbustos, mas decide não atirar no cara e em vez disso muda de posição. Enquanto isso, o cara samurai escondido atrás dos arbustos descobre que não pode vencer contra Yuru em um combate direto, porque ele será baleado antes mesmo de chegar perto dele. Ele decide desistir porque não quer morrer como os outros tolos nesta equipe montada às pressas. Enquanto isso, outro atacante decide fugir porque já perdeu seus demônios, mas ao tentar cruzar o portão, ele esbarra em algo e cai. Ele entra em pânico ao ver um olho gigante, e nesse momento, Baldi chega com um pé de cabra e o espanca violentamente. Logo, todos se reúnem em torno das salas danificadas e Yuru diz a Jin que deve haver maneiras melhores de entreter convidados do que fazê-los lutar contra intrusos. Jin pede desculpas e agradece a Yuru por ajudá-los, e ele responde secamente que não se importa com eles e que fez tudo para encontrar seus pais. Nesse momento, Gabi também chega e imediatamente começa a brigar com Yuru. Eisa de alguma forma consegue acalmá-los porque eles precisam lidar com os atacantes que capturaram vivos. Gabi pergunta a Jin o que eles vão fazer com eles, e ele responde que o mestre tomará a decisão, mas eles podem interrogá-los até que ele retorne. Blonde se adianta para o trabalho e vai até o Punk que anteriormente possuía os demônios Yin Yang. O Punk responde que recebeu uma grande quantia em dinheiro para sequestrar os gêmeos, mas não sabe quem eram seus empregadores. Blonde nem se dá o trabalho de fazer perguntas e invoca sua tartaruga no colo do Punk, esmagando suas pernas instantaneamente. Ele concorda em falar agora e Blonde pergunta quem o contratou. O Punk jura por sua mãe que não sabe de nada, e que conheceu todos da equipe pela primeira vez em sua vida. Ele acha que um cara barbudo de jaqueta camuflada era o líder, e Baldi engasga ao ouvir isso porque ele praticamente demoliu o cérebro daquele cara. Jin fica desapontado ao ouvir isso, e então pergunta ao Punk se ele sabe alguma coisa sobre os pais dos gêmeos que desapareceram de um voo. Ele jura novamente que não sabe nada e o Ho fica desanimado ao ouvir isso. Ninguém mais sabe de nada também. E Asa pede desculpas a ele porque sabe que ele veio aqui apenas para descobrir sobre seus pais, mas eles não têm nenhuma pista. Nesse momento, Jin pergunta se mais alguém tem perguntas para esse cara, e Asa levanta a mão. Ela pergunta ao Punk os nomes de seus demônios, e ele responde que o chama de coisas como eu ou você, porque são gado, e ele não vai gastar energia nomeando-os. Ele diz que eles se soltariam se ganhassem nomes, e sua resposta irrita Gabi. Ela coloca a cabeça do Punk dentro da boca de seu demônio mandíbula, pressionando o suficiente para extrair sangue de sua cabeça. O homem teme que vai ter a experiência real de Attack on Titan, mas então Gabi decide poupar sua vida e retorna ao seu quarto. Depois disso, Ace decide nomear os demônios ela mesma, e eles começam a se aconchegar com ela porque estão muito felizes em ouvir isso. Ela diz a eles para não criarem muitas expectativas porque ela é apenas a mestra temporária deles e então pede para eles ficarem menores, pois o tamanho grande deles é um pouco desconfortável. Eles se transformam em demônios adoráveis de ponto e vírgula com isso, e Yuru decide iniciar uma conversa. Ele pergunta a Asa se ela está acostumada com assassinos atacando assim, e ela afirma, dizendo que a vila enviou inúmeras pessoas para matá-la. De repente, Yuru aponta pro tapa-olho dela e pergunta se ela também o perdeu em um ataque. Todos ficam em silêncio ao ouvir isso e Asa afirma, mas então ela decide não esconder nada de seu irmão. Ela diz a ele que uma vez morreu nas mãos de um assassino da vila, e Yuru não sabe como processar essa informação porque Asa está claramente viva na frente dele. O choque faz Yuru reviver o momento em que ele mesmo quase morreu. Poucos dias antes de seus pais fugirem da vila, ele e seu pai saíram para caçar quando ele foi emboscado por um bandido. O malfeitor o segurou no chão com uma faca a poucos centímetros de seu rosto. Percebendo que tinha que matar ou ser morto, Yuru esfaqueou o bandido no estômago e ao mesmo tempo uma flecha perfurou o pescoço do bandido, fazendo-o morrer instantaneamente. A flecha foi disparada pelo pai de Yuru, que imediatamente correu para ver se seu filho estava bem. Ao notar o sangue do bandido em suas roupas, ele percebeu que o incidente traumatizou Yuru. Ele abraçou e pediu desculpas a Yuru, mas disse para ele não esquecer a intenção de matar porque ele provavelmente experimentaria muitas vezes no futuro, e ele nunca deveria hesitar em lutar contra aqueles que desejam prejudicá-lo. Após a palestra, Yuru observou seu pai se livrar do corpo, mas por mais que tentasse, não conseguia se acalmar. Seu pai o tranquilizou dizendo que essa ansiedade era normal e que em tais momentos ele deveria respirar fundo e deixar o medo desaparecer. Ele enfatizou que era importante para caçadores como eles dominar tal habilidade, porque quando estão enfrentando feras, eles devem pensar com clareza e sem medo para sobreviver. Mais tarde, naquela noite, enquanto estavam sentados à fogueira pro jantar, o pai de Yuru instruiu a não contar a ninguém na vila que ele foi atacado por um bandido. Yuru ficou confuso com isso porque pensou que deveriam avisar a todos caso os aliados do bandido decidissem atacar a vila em retaliação, mas seu pai tinha certeza de que os bandidos não atacariam e convenceu Yuru a agir com calma e fingir que nada aconteceu. No dia seguinte, assim que os dois retornaram à vila, os vizinhos curiosos perguntaram se eles estavam bem porque era incomum eles passarem a noite nos bosques. O pai de Yuru respondeu com confiança que perderam a noção do tempo enquanto caçavam, e quando perguntado onde estava toda a caça, ele disse para cuidarem de seus próprios assuntos. Mas este não foi o fim do interrogatório. Momentos após retornar para casa, eles foram recebidos pela vovó Yamaha, que disse que todos estavam muito preocupados quando eles não voltaram na noite passada. O pai tentou agir normalmente, mas ela foi direto para Yuru e perguntou sobre o sangue em suas roupas. Quando Yuru não teve resposta, seu pai respondeu casualmente que o sangue era de um rato que eles comeram no jantar e rapidamente mudou de assunto perguntando onde estava Asa. Yuru e seu pai então desceram para o porão onde Asa e a mãe de Yuru os esperavam ansiosamente. Ao verem pai e filho inteiros, eles foram imediatamente inundados de alívio. Embora se sentisse mal por mentir, Yuru assegurou a Asa que nada de ruim havia acontecido e que ele estava apenas cansado porque estava muito ansioso para dormir enquanto acampava nos bosques. A tensão sala finalmente desapareceu, mas não por muito tempo, pois enquanto os gêmeos conversavam alegremente, o pai de Yuru sussurrou algo no ouvido da mãe, o que a perturbou visivelmente. Apenas alguns dias após esse incidente, seus pais fugiram da vila com a Said, deixando Yuru para trás. Mas a pior traição de todas foi que
que a garota dentro da jaula que ele acreditava ser sua irmã por 10 anos era uma impostora, e todos na vila eram mentirosos. Enquanto Yuru processava essas memórias sob uma nova luz, ele decidiu ouvir a bizarra história de Asa sobre morrer. Ela afirma que uma vez que ela e seus pais estavam fugindo, eles foram perseguidos por inúmeros inimigos. Eles conseguiram evadi-los todos e mal sobreviveram até que o clã Kashmori os acolheu. Depois disso, as coisas se acalmaram até que seus pais desapareceram. No ano passado, quando ela completou 15 anos, ela foi capturada por um assassino da vila que acabou matando-a. Mas em vez de sentir nada, ela se encontrou em uma dimensão alternativa, onde um demônio mascarado com o poder de quebrar vivia. Encontrando-se cercada por escuridão e crânios, Asa se perguntou se estava no inferno. Ouvindo isso, o demônio riu e perguntou que tipo de vida ela tinha levado para assumir automaticamente que acabou no inferno. Ele então explicou que eles estavam na terra na fronteira entre a vida e a morte, chamada Reino das Sombras. Asa percebeu que tudo que seu pai disse sobre a profecia era verdade, e que gêmeos nascidos em sua vila no dia em que o dia e a noite são iguais estão destinados a viajar para o Reino das Sombras e comandar demônio. O demônio confirmou essa profecia e explicou que os aldeões provavelmente a mataram na esperança de desbloquear seu poder. Ele então lhe deu duas opções: escolher a morte ou aceitar o demônio e seu poder de quebrar. Se usado corretamente, o demônio afirmou que Asa seria capaz de decidir o destino do mundo com seu poder, mas também alertou que a maioria das pessoas a veria apenas como uma ferramenta para usar. Nesse momento, Asa considerou escolher a morte porque já havia perdido seus pais, mas então ela se lembrou de Yuru. Em pânico, ela perguntou ao demônio se ele já havia morrido e entrado no Reino das Sombras, mas o demônio respondeu que ela não saberia porque ele seria enviado ao demônio que possuía o poder de selar. Asa percebeu que não podia morrer sem saber o que aconteceu com seu irmão, especialmente porque ela e seus pais o deixaram para trás em uma vila cheia de pessoas que poderiam querer matá-lo. Não querendo morrer antes de salvá-lo, ela decidiu aceitar o poder de quebrar e retornar ao mundo dos vivos. Ao ser revivida, ela se encontrou amarrada à cadeira em que seus assassinos a prenderam. Enquanto o sangue ainda escorria de seu corpo, ela ouviu silenciosamente seus assassinos discutindo como eles erraram, porque ela ainda não havia ressuscitado. Asa se assegurou ao cara que mesmo que falhassem desta vez, eles poderiam tentar novamente com outro gêmeo para obter o poder de selar. Ela acrescentou que como Yuru foi lavado cerebralmente pela vila, seria mais fácil capturá-lo e manipulá-lo. Asa decidiu que já tinha ouvido o suficiente e usou seus novos poderes para libertar as mãos das cordas. Um de seus olhos começou a brilhar enquanto ela ia atacá-los, terminando a luta unilateral com um único golpe. Momentos depois, Gabi encontrou Asa sentada ao lado dos corpos dos dois assassinos. Gabi sentiu pena de Asa porque ela nunca tinha tirado a vida de ninguém antes, mas Asa declarou que agora havia aceitado o caminho que foi escolhido para ela, e que isso incluía sujar as próprias mãos. Agora que ela terminou de contar a história de como morreu e voltou à vida, Asa pede desculpas a Yuru por não ser mais a irmã doce e inocente que ele conhecia. Enquanto isso, Gabi volta ao seu quarto e encontra duas bonecas de palha, uma de cavalo e outra de boi. Ela adivinha que são restos dos demônios que derrotou durante o ataque e decide honrá-los enterrando as bonecas no quintal. No dia seguinte, enquanto o clã Kajamorti limpa a bagunça do ataque da noite anterior, Dara aparece no portão da mansão e afirma que veio buscar Yuru. Jin imediatamente fica sabendo de sua chegada e informa Yuru, que se pergunta como lidar com a situação. Ele percebe que não sabe se deve confiar em Dara ou no clã Kajimori e decide ouvir ambos os lados ao mesmo tempo. Então ele pede a Jin para deixar Dara entrar. Enquanto caminham em direção à entrada para encontrar Dara, eles são interceptados pelo assustador Asuma, que aponta o quão bagunçada a mansão está. Quando Jin explica que a mansão foi invadida por portadores de demônios na noite anterior, Asuma age surpreso. Jin acha sua falta de noção difícil de acreditar por causa de sua audição aguçada e o acusa de ter ficado intencionalmente fora da luta. Mas Asuma, sem vergonha, afirma ter dormido durante tudo. Ao mesmo tempo, uma enorme baleia chamada Haga entra e pergunta se um terremoto atingiu a mansão. Assim que Asuma explica a situação, Hagar olha freneticamente ao redor para ver se Asa está bem, e é quando ele nota Yuru pela primeira vez. Ele imediatamente o reconhece como o gêmeo de Asa e fica feliz em saber que ela finalmente o encontrou. Mas sua alegria de repente se transforma em medo quando ele nota os dois demônios gigantes direita e esquerda encarando-o. Não é todo dia que ele encontra pessoas maiores que ele. Enquanto o grupo continua andando, Hagar pede desculpas por não estar lá para ajudar durante a carnificina. Ele aponta o quão chocante é que a barreira ao redor da mansão foi rompida e que eles deveriam ficar em alerta máximo porque nenhum lugar é seguro. Assim que chegam ao jardim da frente, Hajuru nota o carro de seu pai e do líder do clã Kashmori, Gonzo, chegando. Depois de Gonzo, Dera sai do carro, chocando completamente Jin. Gonzo explica que encontrou Dera na entrada e ofereceu uma carona depois de saber que ele era o guardião de Yuru. Ele então aperta e sacode a mão de Yuru, dizendo que está feliz em conhecê-lo. Ele então começa a elogiar e se divertir com direita e esquerda, enquanto Jin examina Dara cuidadosamente. Ele acha suspeito que Dara, que é do clã Tatara que serve a vila Higashi, tenha chegado indefeso à fortaleza do clã Kashmori, especialmente quando seu clã nunca se mostrou antes. Jin não é o único que está inquieto, pois até Gonzo secretamente deseja matar Dara à vista. Yuru sente a energia hostil e se pergunta o que o clã Tatara fez com os cajurris para merecer tanto ódio, mas ele descarta esses pensamentos por enquanto. Em vez disso, ele confronta Dara, direita e esquerda, por não lhe dizer que ele poderia obter os poderes do selo se morresse. Dara responde que não podia ter certeza se as lendas eram verdadeiras, e ele sabia que se contasse a Yuru, ele arriscaria imprudentemente sua vida se sua irmã estivesse em perigo, pois ele teria uma falsa sensação de segurança. Direita e esquerda apoiam Dara, dizendo que não há garantia de que ele será ressuscitado se morrer. Lefta acrescenta que da última vez que gêmeos como Asa e Yuru nasceram há 400 anos, um deles não conseguiu voltar à vida depois de morrer. Yuru e Asa ficam chocados em silêncio depois de ouvir isso, mas Gonzo rapidamente muda o clima dizendo que tais conversas não devem ser feitas de estômago vazio e pergunta se todos estão com fome. Como todos estão cansados da batalha da noite anterior, eles salivam com a ideia de comida, então Gonzo ordena que seus mordomos preparem o café da manhã. Enquanto todos voltam para dentro da mansão para comer, Asa fica super feliz em tomar café da manhã com seu irmão depois de 10 anos inteiros. Gonzo leva todos para o salão para tomar café da manhã juntos, mas está completamente destruído após a luta da noite passada. Agar pergunta se ele deve consertar e Gonzo diz para ele ir em frente. Agar entra na sala e invoca seu primeiro demônio, uma chama branca em seu ombro. Direita e esquerda ficam surpresas ao ver o demônio de fogo, mas o que a choca ainda mais é sua habilidade. Agar simplesmente move a mão na direção do chão danificado, e ele é instantaneamente reparado, mesmo que seja apenas uma mancha branca. Ele então invoca seu segundo demônio, uma chama preta, e usa seu poder para preencher cores e texturas no chão que ele acabou de reparar. Ele repete o mesmo processo com as janelas e móveis quebrados. E logo, a sala volta ao seu estado original. Yuru não consegue acreditar no que acabou de ver, então ele examina o chão e pergunta a Hagar como ele fez isso. A baleia diz a ele que seus demônios se chamam Preto e Branco. Enquanto o Branco pode consertar qualquer coisa que ele quiser, Preto pode usar sua habilidade para preencher os detalhes do item. Yuru nem sabe o que é mangá. Dara, por outro lado, já ouviu o nome de Hagar. A baleia fica um pouco envergonhada por ser reconhecida e diz que ganha a vida decentemente com seu trabalho. Além disso, como a família Kajori tem uma reputação implacável, ele não conta a ninguém que é um deles. Dara fica surpreso ao ouvir isso, e Hagar decide jogar um fato ainda mais inacreditável sobre ele. Ele revela que ele, Asuma e Jin são irmãos, sendo ele o mais velho e Jin o mais novo deles. Yuru não consegue acreditar que um tio rabugento como Jin seja o irmão mais novo, e Jin fica furioso com sua reação. Hagar então acrescenta que eles são irmãos de mães diferentes, por isso se parecem diferentes. Asuma diz que, como filho mais velho, Hagar é o herdeiro da família Kashmori.
e diz a Yuru que ser amigo dele o ajudará mais tarde na vida. H se recusa imediatamente a assumir o comando de sua família duvidosa porque está satisfeito com sua carreira pacífica e respeitável. Dara imediatamente se dirige ao pilar de madeira e diz a Hagar que sua arte está incompleta porque a madeira que ele consertou é preta e branca. H responde que a cor do entorno naturalmente sangrará na madeira reparada, então parecerá natural. Mas então, de repente, ele nota algo incomum. Ele fica bravo consigo mesmo porque errou os detalhes do pilar, pois deveria ter bordas desgastadas por ser bastante antigo. Ele descobre que também errou o tapete, pois deveria estar mais danificado. Ele decide refazê-lo corretamente, mas Jin diz pra ele calar a boca porque eles precisam tomar café da manhã primeiro. Logo, os servos chegam com comida e Gonzo diz a todos pra sentarem onde quiserem porque são uma família moderna e os padrões tradicionais de assento não são importantes pra eles. Yuru nota dois pequenos lutadores de sumô carregando um monte de almofadas em sua direção. Ele continua olhando para as duas pequenas criaturas em descrença enquanto um servo vem pegar as almofadas e lhe diz para sentar. Os mini-sumos então arrumam almofadas para a direita e esquerda, que dizem a Gonzo que não é necessário porque eles não comem comida humana. Mas ele diz que trata todos os seus convidados igualmente. Logo, todos começam a comer e Jin pergunta a Dara como ele descobriu que Yuru estava aqui. Dara responde que é um segredo, então Jin pergunta se a Vila Higashi estava por trás dos portadores de demônios que atacaram a mansão ontem à noite. Dara responde alegremente que não tem ideia disso, e então acrescenta que não tem motivo para atacar os gêmeos. Jin diz que o momento é realmente estranho porque o ataque começou assim que Yuru entrou na mansão. Enquanto isso, Yuru está ocupado comendo e Asa está ocupada fangirling depois dele. Jin pergunta a Dara se é verdade que membros da família Tatara podem passar por barreiras, e ele responde que não pode cruzar as barreiras de outras famílias. Dara então volta sua atenção para Asa, perguntando se o clã Kaismori a tratou bem. Assun friamente diz a ele para não se preocupar com ela porque ela está bem aqui. Ela afirma que assassinos não podem atingi-la na mansão Kismori, mas eles de alguma forma invadiram ontem à noite. A médica diz que não quer que Assun saia da mansão porque assassinos estão sempre esperando do lado de fora. No entanto, há momentos em que eles não podem dar a ela cuidados médicos suficientes na mansão, então ela tem que ir para hospitais. Asa acrescenta que estava em um hospital quando foi sequestrada por assassinos da Vila Higashi. Dara fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Asa se ela estava doente. Ela diz que foi apenas uma úlcera gástrica, e então começa a encará-lo ameaçadoramente, dizendo que a pegou por causa do estresse constante de assassinos querendo sua vida. Dara fica intimidado com sua atitude e pede desculpas, mesmo que não tenha nada a ver com os ataques. Ele então pergunta a Asa sobre seu registro familiar, porque ela não pode ter seguro sem isso. Asa responde que não tem registro familiar. Ela planejava obtê-lo do lado de sua mãe, já que ela era deste mundo. Mas então seus pais desapareceram no meio do voo. Isso é um choque para Dara porque ele nunca soube que os pais dos gêmeos haviam desaparecido. Ele diz que não ouviu falar disso na vila, e afirma que a Vila Higashi pode não ser a responsável por isso. Ganzo diz claramente que não acredita nele, e Dara esclarece que matou pessoas invadindo a vila, mas nunca atacou ninguém como os extremistas da vila. Ele diz a Ganzo que veio aqui sem armas para pegar Yuru pacificamente e para provar que não quer lutar. Ele acrescenta que pode ter sido alguém da família Kaimori que atacou os pais dos gêmeos porque ele sabe que todos eles não acreditam na mesma coisa. Dara então pergunta a Ganzo o que ele quer fazer com os gêmeos, e o velho responde que o poder dos gêmeos sempre traz caos ao mundo. Ele quer que Yuru e Asa sejam o último par de gêmeos infelizes e destruam a Vila Higashi para que nenhum outro gêmeo seja produzido. Gonzo começa a difamar a Vila Higashi, dizendo que é um lugar ultrapassado que ainda sonha em conquistar o mundo. Mas os tempos mudaram e eles não podem fazer o que quiserem. Ele declara que como descendente do povo da vila, é responsabilidade deles derrubá-la para sempre. No entanto, Asuma imediatamente se opõe a essa ideia. Ele diz que apenas aqueles que são escolhidos pelos deuses têm poderes especiais, e eles devem usar suas habilidades para governar o mundo pacificamente. Ele quer que a Vila Higashi continue a existir, mas sob a supervisão de uma organização capaz. Yuru ouve tudo atentamente e se volta para seus guardiões, dizendo que quando ele perguntou se os gêmeos eram crianças amaldiçoadas que traziam destruição ao mundo, eles imediatamente negaram. Eles afirmaram que foram pessoas tentando usar seu poder que começaram as guerras. Yuru diz que se sentiu aliviado quando ouviu que ele não estava sendo culpado por nada, e sentiu que merecia viver. Com isso, ele termina o café da manhã e então aponta para Asa, dizendo que ela pede desculpas por tudo, até mesmo por coisas que não são culpa dela. Ele pergunta quem a faz sentir que tudo é culpa dela. Ele quer saber por que alguém deveria ditar suas vidas quando não estão prejudicando ninguém. Yuru diz que, como a família Kagemori não é um monólito, ele quer que os extremistas ouçam o que ele tem a dizer. Ele pede a Dara para passar essa mensagem para todos na Vila Higashi também. Ele declara que não tem intenção de fugir ou se esconder, e quem quiser atacá-lo pode vir com toda a sua força. Ele os derrotará e então obterá todas as informações que puder deles. Dara tenta acalmá-lo, mas então de repente, Asa se levanta e chama Yuru o maior idiota que o mundo já produziu. Yuru fica intimidado por ela, e Asa diz a ele que ele pode ser tão confiante apenas porque não sabe como é ter assassinos constantemente tentando matá-lo. Ela diz que não quer que ele passe pelo que ela enfrentou, e ele deveria correr e se esconder para se manter seguro. Asa se volta para os guardiões para que eles possam dar um jeito em seu mestre. Mas eles estão literalmente brilhando de alegria ao ouvir que Yuru planeja lutar, e eles terão muita ação. Gabi também concorda com Yuru, dizendo que ele quer tirar metade do fardo de Asa, então é uma coisa boa. Bem, Yuru nunca pensou nisso dessa forma, e ele se sente desconfortável em ser feito um herói quando ele estava apenas tentando ser um Sigma Mile. Nesse exato momento, Ganzo pergunta a Yuru se ele quer se juntar à família Kaishmori porque então ele estará seguro e confortável. Yuru recusa instantaneamente, dizendo que Ganzo chamou a vila de um lugar miserável que precisa ser destruído. No entanto, ele nasceu e foi criado lá, e há pessoas de quem ele se importa na vila. Ele agradece a Ganzo por tentar ajudar, mas declara que não pode estar com as pessoas que atacaram sua vila. Ele quer procurar seus pais primeiro antes de fazer qualquer outra coisa, mas até Dara não quer que ele procure problemas agora. De qualquer forma, Dara pergunta a Gonzo e Asa se eles podem ir agora, e Asa de repente se curva diante dele e dos guardiões, pedindo-lhes para manter seu irmão seguro. Com isso, eles saem e Asa para bem em frente ao portão, dizendo a Yuru que ela não cruza a fronteira ou será atacada por pessoas que querem seu poder. Yuru se lembra de como Asa não podia sair da gaiola na vila e pensa que sua prisão se tornou maior, mas ela ainda não está livre. Nesse exato momento, Eiza lhe mostra uma foto de seus pais antes de desaparecerem e Yuru, junto com seus demônios, surta porque eles nunca viram uma fotografia antes. Eiza decide mostrar a ele como uma câmera funciona tirando uma selfie. E enquanto Yuru fica pasmo e impressionado com isso, ela fica feliz por ter conseguido enganá-lo para tirar uma foto. Direita e esquerda também querem uma foto, mas infelizmente câmera geralmente não captura um demônio. Yuru pede pra Asa mostrar a foto dos pais de novo, porque faz 10 anos que não os vê. Asa diz que vai mandar uma versão impressa logo e Yuru fica super feliz. Ela pergunta o endereço dele, mas ele não lembra. E o plano da Eiza de saber o endereço falha. Ela tenta perguntar pro Dara, mas ele não confia nela o suficiente para dar informações pessoais. Jin diz que seria legal ter um jeito de compartilhar novidades e pede o e-mail dele, mas o Dara também não quer. Jin tem uma ideia melhor e dá um cartão de visita de um bar que a família dele administra. Ele diz pro Dara pegar o nome dele do bar pra se comunicarem. O Dara aceita de boa, porque planeja beber na conta do Jin. Ele agradece a família Kagemori pelo café da manhã e sai da barreira deles. Mas antes de irem, a Eiza tem uma última coisa pra dizer pro Yuru. Ela conta que os pais dele ficaram de coração partido em deixá-lo na vila. Eles queriam levá-lo junto, mas a vovó Yamaha atrapalhou e eles mal conseguiram sair. Yuru se emociona ao ouvir isso e diz que só essa informação já valeu a pena vir.
A Asa não se controla ao ouvir isso e corre pra fora da barreira pra abraçá-lo. Yuru fica surpreso com isso, então a Asa coloca a mão nas costas dele, dizendo pra ele se cuidar. Ela volta correndo pra dentro e enquanto o portão fecha, Yuru cai de joelhos. Todo mundo fica preocupado que o Assad tenha feito algo, mas o Yuru diz que baixou a guarda e que se fosse um urso ele estaria morto. Ele começa a chorar, dizendo que essa garota é definitivamente uma Sei porque ela costumava colocar a mão nas costas dele assim no passado. Enquanto isso, a Asa diz pro Jin não colocar um espião atrás do irmão dela porque confiança é importante. E ele concorda, mas aparentemente o Asuma não, e ele manda uma borboleta seguir o Yuru. Alguns minutos depois, Yuru e o grupo dele saem da mansão Kagemori e o Dara começa a pensar em como vai beber na conta do Jin no bar que ele falou. De repente, ele percebe o Yuru meio cabisbaixo, então decide mudar o astral dele dizendo que já que estão no meio da cidade, deveriam explorá-la e aprender mais sobre o mundo. Yuru não entende do que ele tá falando, mas logo o Dara o leva pra um barco e ele não para de olhar pela janela enquanto os demônios dele se divertem no teto do barco. Em seguida, o Dara o leva pra andar de metrô e o Yuru surta de novo. Mas quando eles vão pra um hipódromo, ele se sente completamente deslocado porque todo mundo tá gritando feito louco. Assim que a corrida acaba, o Yuru começa a falar que os cavalos daqui são maiores e mais rápidos que os da vila. Ele já gostou do cavalo que ganhou a corrida e pergunta pro Dara quanto custaria. O Dara nem consegue calcular o preço de um cavalo de corrida e diz pro Yuru esquecer isso, oferecendo comprar outras coisas essenciais que ele precisa pra viver ali. Yuru imediatamente diz que precisa desesperadamente de flechas porque não tem o suficiente pra todos os inimigos que estão atrás dele. O Dara começa a pensar onde pode achar flechas, mas aí o Yuru diz que pode fazê-las ele mesmo se tiver o material certo. E isso resolve o dilema dele. Ele leva o Yuru imediatamente pra Home Depot, onde o garoto e os dois demônios dele ficam boquiabertos ao verem tantas coisas à venda de uma vez. O Dara pede pra ele se acalmar e dizer as coisas que precisa, e o Yuru diz que precisa de bambu, linha e uma faca. Ele planeja usar as penas que vendeu pro Dara outro dia como as flechas. No entanto, a principal preocupação dele é se a Home Depot vende veado, porque ele quer ferver a pele e os órgãos do veado pra fazer uma cola natural. O Dara fica enojado só com a ideia e diz pro Yuru usar cola de madeira como um cara civilizado. Assim que eles pegam tudo, vão pro caixa onde a recepcionista se revela um caso especial que enxerga pra direita e pra esquerda. A mente dela fica em branco ao ver os dois demônios, então ela entra no piloto automático e escaneia todos os itens, antes de dizer pro gerente que precisa de um descanso porque tá vendo coisas. Direita e esquerda também percebem isso, e dizem pro Yuru que a garota podia vê-los mesmo sendo uma humana comum. E o Dara diz que às vezes os humanos podem ver demônios se estiverem privados de sono. Em seguida, o Dara leva o Yuru pra comprar roupas, e ele surta achando que os manequins são espantalhos. O Dara diz pra ele escolher o que quiser, e o Emo escolhe uma jaqueta preta porque vai esconder manchas de sangue bem. O Dara diz pra ele pegar umas cuecas também, mas o Yuru prefere uma tanga como fazem na vila dele. De repente, ele lembra de algo importante e diz pro Dara que, quando ele caçava na floresta, alguns bandidos tentaram atacá-lo. Obviamente, eles não eram páreo pra ele e ele os matou primeiro, mas ele notou algo estranho neles. As mãos deles estavam muito limpas comparadas às pessoas da vila, cujas mãos e unhas têm tanta sujeira que nunca pode ser lavada. No entanto, o mais importante era que um deles usava cuecas como essas, e agora o Yuru tem certeza de que os bandidos eram assassinos enviados pelo mundo moderno pra matá-lo. Direita e esquerda, no entanto, acham que o oposto é mais possível. Eles dizem pro Yuru que a vila deve ter mandado os assassinos e os feitos se vestir como forasteiros pra que ele não desconfiasse deles quando morresse e ganhasse a habilidade de selar. Yuru diz que mesmo querendo acreditar que a vila não faria isso com ele não pode confiar totalmente neles agora. O Dara diz que só ele e mais algumas pessoas sabem o caminho pra entrar na vila Higashi, e o Yuru fica satisfeito em ouvir isso porque isso diminui a lista de alvos dele. A esquerda pergunta se eles vão atacar essas pessoas e o Yuru afirma, dizendo que vai derrubá-los desprevenidos. O Dara esperava isso deles e o Yuru diz que precisam garantir o terreno alto porque é assim que caçadores vencem lutas. Nisso, ele diz pro Dara que estão sendo seguidos, mas ele já sabe disso. Ele diz que são 3 caras seguindo eles e diz pro Yuru não olhar pra trás. Yuru acha que eles podem ser do clã Kashmori e diz pro Dara que o plano dele de se esconder deles pode ter ido por água abaixo porque ele estava na selfie tirada pela Asa. O Dara diz pra ele se acalmar porque a mansão tem muitas câmeras de segurança que teriam capturado o rosto dele, e ele já considerou isso quando decidiu visitar o clã Kashmori. De volta à mansão Kashmori, a Asa está olhando a foto dela com o Yuru. Ela desliza pra ver a foto dele sozinho, mas o humor dela é estragado quando ela vê o Dara dando fotobomb no irmão dela. Ela imediatamente diz pra Gemini remover ele da foto, mesmo que o Papa Leão não quisesse isso. Nesse momento, o Jin aparece e pede pra ela mandar a foto do Dara, porque ele é uma pessoa potencialmente perigosa, e eles precisam ficar de olho nele. A Issa diz casualmente que o Dara não tá em nenhuma foto que ela tirou, e o surpreso Jin diz pra Blonde verificar as câmeras de segurança pra ele. Mais fundo na mansão, o Gonzo tá conversando com os atacantes capturados. O delinquente bronzeado diz que o cara da jaqueta camuflada era o líder deles, e ele os contatou ontem à noite, dizendo que tinha um trabalho pra eles. A garota mostra os registros de chamadas dela pro Ganzo, dizendo que recebeu a ligação por volta da meia-noite, e o delinquente também recebeu a ligação mais ou menos na mesma hora. A Blonde comenta que eles terminaram a luta com o Yuru na mesma hora e depois foram pra mansão. O Jin pergunta quando eles entraram na mansão, e eles respondem que entraram logo antes das 2 da manhã. Essa é uma notícia surpreendente pra todos porque a segurança é mais apertada durante a noite, e só membros do clã e seus convidados podem cruzar o portão à noite. O Gonzo pergunta pros 2 prisioneiros se havia alguém da família no portão pra deixá-los entrar, e o delinquente diz que ninguém estava lá. No entanto, a garota lembra que eles entraram pelo portão oeste, que estava escancarado. Esse é o maior choque pro Gonzo e outros porque não existe portão oeste na mansão. O delinquente tem certeza que eles entraram pelo portão oeste, mas o Jin diz pra ele que todo lado oeste é um muro. O Gonzo decide que não pode confiar nos prisioneiros, então diz pro guarda Kiro fazer o trabalho dele. O Kiro dá um passo à frente e invoca o demônio dele, que é um par de braços brotando das costas dele. Os braços agarram os demônios da garota e ela surta, mas o Gabi diz pra ela relaxar porque o Kiro não vai machucar ninguém. Ele então invoca o segundo demônio dele, que é um livro falante que lê tudo sobre os 2 demônios e o dono deles, incluindo o endereço dela, o divórcio dos pais dela e as contas médicas da mãe doente dela. O Kuro pro livro falante por 1 minuto pra dar privacidade pra garota e ler o resto dos detalhes ele mesmo. Assim que ele termina com os demônios, ele vai atrás dos demônios Yin Yang que trabalham pra Asa e lê a história do bandido que os possuía anteriormente. O Kuro confirma que esses 2 caras se conheceram pela primeira vez ontem à noite. Com isso, o Ganzo se levanta e diz que como nenhum dos 2 tem ligação com o mandante do ataque e aceitou o trabalho só porque precisava de dinheiro, eles deveriam trabalhar pra ele. Ele diz pra garota que vai até cuidar das contas médicas da mãe dela. O delinquente fica animado ao ouvir isso e pergunta pro Gonzo se ele pode quitar a dívida de jogo dele também, só pra receber uma sandália na cara. Assim que a questão é resolvida, o Gonzo sai com os guardas dele, dizendo pra eles manterem os 2 novatos como soldados descartáveis. Ele também ordena que coloquem outros portadores de demônios capturados pra trabalhar e continuem investigando. E assim que encontrarem o mandante, ele quer que eles matem aquele desgraçado e todos associados a ele. Enquanto isso, a Asa e outros começam a trabalhar na limpeza da bagunça e reparo da casa. E o delinquente pergunta
pergunta pra Asa se ele pode ter os demônios dele de volta. Ela diz pra ele se desculpar com eles e inventar nomes pra eles, e ele concorda imediatamente. No entanto, os demônios Yin e Yang não estão prontos pra perdoá-lo ainda, e o Gabi sugere pra Asa ficar com eles permanentemente porque eles têm habilidades legais. Por outro lado, Yuru e Dara saem do supermercado com os espiões ainda seguindo eles. Yuru se arrepende de ter deixado o facão do Dara na casa Kaimari, mas ele fica feliz que isso aconteceu porque ele não queria que o Yuru empunhasse um facão no meio da cidade. O Dara diz que se ele precisar de armas, ele pode pegar algumas da casa dele, e o Yuru pergunta se ele tem certeza disso porque eles estão sendo seguidos. O Dara não se importa nem um pouco e leva o Yuru pro lugar dele por ruas confusas. A casa dele está cheia de armas, de machados a lançadores de foguetes, e o Dara diz pro Yuru pegar o que quiser. Ele simplesmente pega um machado quando direita e esquerda avisam os dois que há demônios por perto. O Dara se prepara pra ação e detém os 3 espiões que o encontraram na casa. Eles sacam as armas assim que o veem, mas o Dara desarma um, enquanto os guardiões imobilizam os outros. O cara restante foge pra salvar a vida, mas de repente uma névoa espessa o engole, e quando ela se dissipa, o cara se encontra perdido no meio do nada. O Dara diz que a casa é a base secreta do clã Tatara, e está praticamente na mesma dimensão da Vila Higashi. Só ele sabe a saída e diz pro espião contar tudo sobre si mesmo se não quisesse perder ali e morrer. O espião tenta fugir, mas tropeça no esqueleto de um agente do clã Kaishimori que cometeu o erro de seguir o Dera no passado. Direita e esquerda interrompem o interrogatório dele e dizem que ainda sentem demônios por perto, e o Dara diz que a casa Tatara é um demônio em si. No entanto, os guardiões não estão falando sobre isso, e Yuru e Dara ficam alertas ao ouvirem isso. De repente, um chicote longo atinge um dos espiões e arranca a cabeça dele do corpo. Todos olham chocados enquanto um demônio assustador com braços super longos sai do poço próximo, sorrindo ameaçadoramente. Enquanto Yuru preparam pra lutar contra ele, o parceiro do demônio cuida de outro espião enquanto faz a pose mais insana da história com as pernas super longas. Os dois demônios assustadores se juntam e começam a provocar os guardiões, que ficam muito irritados ao vê-los. A esquerda solta o espião sobrevivente perto do Yuru, dizendo pra ele se afastar desse local porque os demônios na frente dele são monstros de verdade, e ele ainda não consegue lidar com ele. No entanto, ela está ansiosa por uma luta e o Wright também, que parece conhecer os demônios muito bem. O Dara força a vovó espiã desacordada a acordar, que imediatamente começa a gritar de horror ao ver os demônios. Vendo a reação dela, o Dara determina que aqueles demônios não são dela e começa a se preocupar com uma terceira parte desconhecida conseguiu entrar na casa perdida dos Tatara e o que eles poderiam querer. Ele então se vira pra direita e pra esquerda, que parecem conhecer os demônios em busca de respostas. A esquerda diz que elas já encontraram esses demônios chamados pernas longas e braços longos há muito tempo. Mesmo naquela época, os demônios de membros longos causaram muita destruição no lado norte da vila. Então, com a ajuda de um monge viajante que possuía o poder do selo, eles conseguiram encontrá-los dentro de uma montanha. O Wright então pergunta aos demônios como eles escaparam da montanha. Ao que eles respondem que seu novo mestre desfez o feitiço de selamento e lhes concedeu liberdade após mais de 1000 anos. E agora que estão aqui, planejam acertar as contas com Wright, esquerda e o monge. Infelizmente pra eles, direita e esquerda não têm ideia de onde está o monge, alegando que seu último paradeiro conhecido foi na própria montanha. O Dara tenta se lembrar das lendas que cercam pernas longas e braços longos. Ele se lembra que eles eram um pesadelo para os fazendeiros, pois eram conhecidos por pisotearem plantações e as inundarem com água que carregavam de riachos próximos. As pernas e braços longos ficam furiosos ao ouvir essas histórias e juram que os aldeões espalharam propaganda falsa sobre eles enquanto estavam selados na montanha. Na verdade, tudo o que fizeram foi comer algumas pessoas inocentes, e depois de ver a multidão aqui, eles escolhem Yuru para ser sua próxima refeição. Em seguida, perguntam para quem está à direita e à esquerda quem é seu mestre atual, e adivinham que se eles estão aqui, um novo par de gêmeos deve ter nascido, e aquele que possui o poder do selo pode estar bem aqui. De repente, Dara grita os nomes de direita e esquerda e os comanda para atacar pernas e braços longos. Direita está prestes a colocar Dara em seu lugar quando ele faz contato visual com a esquerda e percebe que tudo isso é uma encenação. Ele rapidamente muda seu tom e concorda em cumprir os desejos de seu mestre. Pernas longas e braços longos caem na armadilha e imediatamente come o mestre de direita e esquerda. Eles chicoteiam seus membros para pegá-lo, mas direita e esquerda os interceptam. Eles parecem ter a vantagem no início, mas braços longos escapa rapidamente da mão de direita e começa a bater sua cabeça no chão. Enquanto isso, pernas longas também ganha distância de esquerda e começa a girar suas pernas em alta velocidade e usa o impulso para chutar a esquerda para longe. Dara dispara várias balas contra os demônios, mas isso só os enfurece e atrai a atenção de volta para ele. Braços longos acerta partindo ao meio e parte para um segundo ataque, mas direita bloqueia seu caminho. Neste ponto, os demônios percebem que ninguém está usando o poder do selo e adivinham que o portador não está aqui afinal. Eles começam a saborear a ideia de destruir esquerda e direita, que são muito mais fracos sem o selo ajudando-os. Enquanto isso, Dara foge sorrateiramente e alcança Yuru e a vovó, que estão escondidos atrás de algumas rochas. Ele agradece a Yuru por se abrigar sem que lhe fosse dito. Mas Yuru ignora isso e, em vez disso, começa a interrogar Dara sobre se ele está machucado e por que mentiu sobre ser o mestre de direita e esquerda. Dara explica que está apenas cumprindo seu dever como guardião de Yuru e também porque prometeu a Asa que o manteria seguro. Yuru ainda está bravo e insiste que ele também pode lutar. A vovó espiã fica chocada ao ouvir isso e pergunta como um garotinho pode sonhar em enfrentar pernas e braços longos. Ele rapidamente a cala apontando seu machado para ela e Dara aproveita a chance para perguntar se ela trabalha para os Kaismorris ou para a aldeia Higashi. Ela rapidamente confessa que foi enviada pelos Kaismorris, mas Yuru exige mais detalhes porque nem todos os Kaismorris são iguais. Assustada com a visão de seu machado, ela revela que foi o segundo filho, Asuma, quem a enviou. Ela afirma que foi instruída a apenas seguir Yuru e Dara sem machucá-los e que nunca esperou ser arrastada para essa terrível bagunça demoníaca. Dara determina que a vovó não é uma ameaça e pede sua ajuda, pois ela deve ser pelo menos uma portadora de demônios. No entanto, a vovó aponta que ela e os outros espiões deixaram seus demônios para trás porque direita e esquerda os teriam detectado facilmente enquanto estavam sendo seguidos. Dara grita com ela por ser inútil, e é quando ela sugere que eles simplesmente deixem pernas e braços longos para trás neste reino, assim como os Tataras prenderam outros espiões. Dara adivinha que esse plano não funcionará, já que os demônios e seu mestre provavelmente sabem como entrar e sair por conta própria. Yuru então sugere que ele casse o mestre, que provavelmente está em algum lugar próximo, já que os demônios priorizam proteger seu mestre. Dara considera essa ideia, especialmente porque pernas e braços longos não parecem estar prestando atenção em Yuru. Então eles finalmente decidem se separar, com Dara continuando a se passar por mestre de direita e esquerda enquanto Yuru e a vovó procuram um mestre demônio desconhecido. A vovó treme de medo no início, mas ela rapidamente se recompõe e revela várias facas escondidas, dizendo que só está ajudando para que eles possam sair a tempo de ela cozinhar o jantar para o marido. Dara tenta se esgueirar para o arsenal da casa por trás, mas braços longos o avista e destrói a parede ao lado dele com um golpe. Dara mal escapa dos ataques implacáveis, e felizmente, direita chega e pisa no braço bem a tempo. Braços longos imediatamente agarra a direita pelas pernas e o gira para lançá-lo no ar. Dara fica impressionado com quão longe os braços do demônio podem ir e fica aliviado ao ver que os ataques do demônio tornaram o arsenal facilmente acessível. Enquanto braços longos seguram o indefeso direita no ar, os demônios gêmeos começam a planejar como matarão todos. Pernas longas sugere que eles matem seu mestre primeiro, porque seria mais satisfatório matar direita e esquerda depois que eles fossem roubados de seu mestre. Braços longos gosta da ideia, mas antes que possam continuar, uma bala gigante perfura o olho de pernas longas. Os demônios congelam em choque, pois não tem ideia do que os atingiu. Dara, que se camuflou no chão, longe, mira novamente com seu rifle de precisão, pensando que tem a vantagem, já que esses demônios que ficaram presos em uma montanha por milhares de anos não têm ideia de tecnologia moderna.
moderna. Ele atira novamente, e desta vez arranca um pedaço da perna de braços longos e do segundo olho de pernas longas. Os acertos consecutivos fazem pernas longas e braços longos perderem o controle de esquerda e direita, que imediatamente arrastam os demônios enfraquecidos e os jogam um contra o outro. No entanto, os demônios logo se recuperam o suficiente para se empilhar e atacar como uma unidade. Com um ponto de vista mais alto, braços longos imediatamente avista a vovó escondida nos arbustos próximos e a agarra. Ele então oferece a pernas longas como um lanche para ajudá-lo a se curar. Enquanto a vovó é trazida cada vez mais perto da boca do demônio, ela molha as calças e dedura que Yuru é o gêmeo destinado a receber o poder do selo. Isso para os demônios em suas trilhas por um momento, enquanto eles decidem o que fazer. A vovó espera que eles vão atrás de Yuru em vez disso, e assim que eles afrouxarem o aperto, ela cortará os tendões dos braços de braços longos. Mas as coisas não saem de acordo com seu plano porque os demônios determinam que ainda precisam comer para se curar antes de fazer qualquer coisa e começam a esmagar lentamente sua cabeça. Nesse momento, o machado voador atinge o braço do demônio, fazendo soltar a vovó, que é pega por direita antes de atingir o chão. Os demônios se viram para o atacante, que se revela ser Yuru. Ele diz a eles para deixarem a mulher em paz e irem atrás dele, já que ele é o gêmeo profetizado e o verdadeiro mestre de direita e esquerda. Pernas longas e braços longos ficam perplexos sobre o que fazer, já que Yuru ainda não tem o poder do selo, e se o matarem, ele simplesmente reviverá com o poder, e eles poderiam ser selados em algum lugar por mais 1000 anos. Braços longos se pergunta se eles podem matá-lo imediatamente após ele reviver, mas pernas longas aponta que direita e esquerda nunca permitiriam isso. Surpreendentemente, Yuru então diz a direita e esquerda para não interferirem até que ele diga a eles. Pernas longas e braços longos não reclamam e imediatamente começam seu ataque. Yuru desvia com sucesso de todos os seus socos enquanto direita e esquerda ficam imóveis, tranquilizando os demônios de que eles só precisam se concentrar em Yuru. Enquanto perseguem, Yuru se pergunta como pernas longas pode correr tão rápido sem olhos. Eles revelam que isso realmente não importa porque eles são como duas peças de um quebra-cabeça e que eles são mais fortes quando estão juntos em sua forma verdadeira atual. Pernas longas pisa nas rochas em seu caminho e braços longos a joga em Yuru, que mal escapa. Dara, que tem tentado mirar de longe, luta para fazer um tiro, pois os demônios estão se movendo muito rápido. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, os demônios jogam um crânio nele, deixando claro que ele não pode surpreendê-los com o ataque. Eles prometem ir atrás de Dara depois de matar Yuru. Enquanto isso, Yuru continua contornando todos os obstáculos que os demônios jogam nele e então se esconde na parte de trás da casa Tatara. Os demônios o perdem de vista por um momento, permitindo que ele mude de curso. Mas não dura muito, pois os demônios o avistam e o esmagam com uma árvore arrancada. Vendo Yuru deitado imóvel no chão, os demônios começam a planejar o que fazer. Eles pensam em cortar sua língua para que ele não possa pedir ajuda direita e esquerda enquanto matam. Mas enquanto eles estão rindo, Yuru abre os olhos e os demônios ficam cheios de medo avassalador, enquanto Yuru levanta o braço no ar e forma um punho. Os demônios suspeitam que ele já tem o poder do selo e que ele estava simplesmente escondendo para esperar a oportunidade perfeita para vencer. Enquanto os pensamentos dos demônios correm, Yuru aponta que ele os enganou com sucesso por um segundo, e que esse segundo foi o suficiente para a direita e esquerda terem uma abertura. Ele então ordena que direita e esquerda façam o que quiserem, que já estão bem atrás dos demônios. Antes que eles possam reagir, direita e esquerda usam suas formas verdadeiras para separar pernas longas e braços longos. Depois disso, a luta se torna unilateral com direita garantindo que os demônios não se reúnam, enquanto a esquerda derrota rapidamente braços longos em uma luta subaquática e Dara dispara uma bala para decapitar pernas longas. Ambos os demônios acabam se desintegrando em uma névoa fina, deixando para trás apenas suas relíquias. Esquerda olha para as relíquias e diz que elas ainda possuem muito poder e que os demônios poderiam ter sido deuses se tivessem usado seus poderes para o bem. Direita dá um tapinha nas costas de Yuru e elogia por ter enganado. Yuru acena com a cabeça e compartilha que se lembrou de uma santa que liberou seu poder fechando, e depois abrindo seu primeiro. Então ele percebeu que seria o oposto para ele. Todos eles ficam impressionados com seu raciocínio inteligente e começam a elogiá-lo por derrotar os demônios sem poderes especiais. O momento é interrompido por esquerda, que de repente esmaga uma borboleta em sua mão. Depois disso, ela afirma que é, na verdade, o demônio que eles estavam detectando desde que deixaram o clã Kajori. Como sua presença era tão fraca, eles não conseguiam localizá-lo até agora. Dara percebe que os Kajoris provavelmente enviaram os rabos humanos como iscas enquanto o demônio borboleta era o verdadeiro espião. A vovó reconhece a borboleta como parte do segundo filho Kaismorri, que assume a forma de demônio e avisa que matá-la não teria prejudicado o verdadeiro demônio. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal.